Muitos de nós vivem um caos mental e não encontram caminhos para se pacificar. E isso tem impacto em diversas áreas da nossa vida, sabia? Sim, a nossa convidada de hoje, por exemplo, foi procurar entender o que acontecia com ela depois de um semestre frustrante na universidade. E o diagnóstico de TDAH trouxe luz para o seu caminho, inclusive profissional. Hoje ela é uma psicóloga que atende pessoas com transtornos e alterações da mente. Você ficou curioso, quer saber mais? Segue conectado com a gente até o fim desse episódio. Perdeu a chave quantas vezes na semana? E o prejuízo, o que a gente chama de sofrimento clinicamente significativo. O que isso quer dizer? Que isso causa prejuízo em mais de uma área da vida dela. Então, perder um compromisso muito importante porque esqueceu. Esquecer de entrevista de emprego. São coisas que as pessoas neurotípicas ficam muito atentas. Ficam muito, sabe, na ansiedade, no senso de urgência. E uma pessoa com TDAH pode esquecer. Então, é isso. A frequência, a intensidade e o prejuízo que isso te causa, que vai diferenciar se você tem ou não tem TDAH. Como é mais difícil para eles do que para as outras crianças, então, ou ele vai evitar, ou ele vai tentar fugir, vai tentar esquivar, ou ele vai fazer, mas vai se frustrar muito mais. O TDAH está em constante contato com a frustração. Tem uma amígdala hiperresponsiva, que é muito importante para regular as emoções, e um córtex pré-frontal que ali também não dá conta de frear esses comportamentos. Então, o controle executivo, e eu falo controle de todas as nossas ações, nosso comportamento, está comprometido. É muito fácil de desenvolver um transtorno opositor. Porque é uma forma de se colocar no mundo e dizer, não, isso aqui tá difícil. Só que essa criança não desenvolveu o suficiente para falar isso aqui tá difícil. Geralmente as pessoas buscam ajuda quando aquele sofrimento já se tornou insuportável e ela já tentou de todas as formas possíveis e não conseguiu. Ela já tentou floral, ela já tentou tomar o passe, ela já tentou ir na igreja, ela já tentou várias pseudociências que não tem comprovação científica nenhuma. Aí a pessoa fala, mas eu já tentei de tudo e não funciona. Sim, porque você tentou de tudo que não funciona. Exatamente. Terapia cientificamente embasada, com medicação psiquiátrica. A medicação são rodinhas da bicicleta. Uma hora você vai andar sem as rodinhas. Muito essa romantização do as emoções são o nosso guia. As emoções são o nosso guia. Isso é uma distorção cognitiva. Isso é uma das lentes sujas que as mulheres são ensinadas a enxergar o mundo. Não é romântico, não é bonito, não é legal. As emoções não são guias. As emoções são sinalizadoras. Olá, estamos iniciando mais um episódio do Papo On Podcast. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai conversar sobre as questões da mente, não é isso, Dai? Isso mesmo, com a Arielle Rosa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Seja muito bem-vinda. Um prazer estar contigo aqui para a gente poder conversar sobre temas que fazem parte do dia a dia de tantas pessoas e que nem todas às vezes têm clareza, né, consciência disso. Exatamente. Acho que é um assunto bacana para a gente falar, que é o TDAH. Também falar sobre a questão da psicologia, que é uma área que envolve muitos atendimentos dentro da área da saúde, que é importante somar em todas as outras áreas, né, que a gente atua. Eu acho que é uma área muito importante, então vai ser um bate-papo legal. Bem, beleza. Então, você tem TDAH, né? E sim, você fala abertamente, né, sobre essa condição pessoal. Como que foi esse processo de você ter sido diagnosticada? Isso de alguma forma te limita ou te limitou? Se limitou em algum momento? E no que te impulsiona também ter esse diagnóstico e buscar falar disso com tanta transparência no seu dia a dia? Bem, primeiro, obrigada pelo convite. Eu tenho TDAH, então você fez uma pergunta com várias perguntas. Você vai ter que me lembrar delas depois. Porque eu peguei a primeira, mas eu já esqueci a do meio. Mas, então, beleza. Quando eu tinha 19 anos, eu estava fazendo faculdade de logística na FATEC de Santos. Bem perdidinha, já gostava de psicologia, mas não me via atuando como psicóloga. Era bem insegura nessa questão. Então, eu estava fazendo logística, que é um curso de exatas, e eu,
por incrível que pareça, não sou boa em exatas. Me pendurei nas matérias. Eu cheguei a reprovar um semestre inteiro. Cálculo, estatística, matemática financeira, contabilidade, Mas tudo como que eu você não sei. Como você foi parar lá? Meu padrasto queria muito que eu fizesse logística, era o sonho dele. Não foi uma questão sua, assim, iniciativa Não. sua. Acho que os caminhos te levaram. A vida me levou. E aí eu acabei passando na prova e fui. E como era uma faculdade pública, eu falei, olha, uma Oportunidade. eu vou fazer. E eu também não me via como uma pessoa muito inteligente e capaz de passar numa outra faculdade. Então, Você se isso autolimitava. então eu só aceitei. E aí eu tava nesse semestre terrível que eu reprovei, eu só passei em espanhol. Porque talvez não tinha nada a ver com você, né? Nada a ver. E aí tive amigas que me ajudaram, mas eu falei com a minha mãe, olha, tem alguma coisa de errada com o meu cérebro, eu sei disso, desde sempre. Meu cérebro não funciona da forma normal que o das outras pessoas funciona. Então, eu tenho que ir num psiquiatra, num neuro, ver o que... E eu lembro que na época eu queria fazer um exame de imagem pra ver o que tinha de errado com o meu cérebro mesmo. E aí, minha mãe falou, tá bom, a gente vai... eu vou te levar no psiquiatra. E aí, encontrei a minha psiquiatra, Daniela Samico, vou até mandar um beijo pra ela. Uma querida, conversou comigo bastante, conversou com a minha mãe bastante... E aí, depois de 2 horas lá conversando, eu saí com o diagnóstico de TDAH. E a minha mãe também, com essa probabilidade de TDAH, e depois acabou confirmando também. Olha só. Então, ela via os comportamentos em mim, mas ela pensava, é assim mesmo, eu também sou assim. Exato. Era um espelho, normal, era eu também reflexo. sou, né? Pensava assim. Ou então, porque criança, quando era criança, eu era assim também. Então, ela não via um problema. E... Aí eu entrei com medicação, comecei a tomar metilfenidato e, nossa, foi um divisor de águas na minha vida. Eu consegui até fazer conta. Eu tomei a medicação e olhei e falei, nossa, eu consigo contar, eu consigo ler, ler eu ainda tinha mais facilidade, ainda conseguia, mas consegui desenrolar na faculdade, socializei melhor, comecei a me sentir mais segura pouco a pouco. Tive uma psicóloga que me ajudou muito no período da faculdade. Agora tenho outra psicóloga também que me ajuda muito. Então, foi esse processo. Mas ser neurodivergente é uma coisa que eu falo que só quem sabe, só quem tem aquele feeling. De forma geral... quem vivencia acaba tendo uma clareza melhor e compreende melhor o outro, né? Cada qual na parte da uma pessoa com deficiência, nesse segmento também é a mesma coisa. A gente costuma falar que a pessoa precisa ter algum envolvimento para começar a ter um grau de entendimento e de compreensão maior do que envolve, né? Das dificuldades, do que é preciso fazer para poder que ela tenha um desenvolvimento. Então, tem total e olha conexão. Que bacana, assim, e um olhar importante nisso, na questão da medicação. Às vezes as pessoas criam uma questão, uma imagem de que tomar remédio é ruim. E não, né? Pode ser prejudicial? Pode, quando você não tomar numa situação adequada. Mas no seu caso, do TDAH, é muito importante, né? Até porque esse transtorno faz com que a parte frontal do cérebro ele não funcione adequadamente, não é tão estimulado como ele deveria. E aí, por isso que aparecem essas alterações de déficit de atenção. Isso atrapalha bastante em várias atividades de vida diária sua, né? E aí, quando você ofereceu esse estímulo a partir de uma medicação para essa área específica do teu cérebro, olha que diferença fez na tua vida. Sim, eu costumo dizer que o TDAH, neurodivergentes em geral, se esforça o dobro para alcançar a média. Tarefas que são muito simples, banais, demandam de muito. Para uma pessoa neurotípica, para uma pessoa com TDAH, demanda demais. Demanda muita energia, é muito difícil de fazer. Então, a medicação, o metilfenidato e os psicoestimulantes, eles recaptam a dopamina e a noradrenalina. Porque o TDAH tem essa questão. Não libera tanta dopamina assim e nem a noradrenalina. Então, eles seguram. Quando um neurônio nosso, quando o nosso neurônio produz e custa muito para produzir um neurotransmissor,
ele vai lá, comunica com o outro, eles se juntam, legal, fizeram uma sinapse. Aí eles se comunicam. Só que esse mesmo neurônio que soltou esse neurotransmissor, ele pega de volta. Ele recapta. Então, o psicoestimulante, ele inibe a recaptação da noradrenalina e da dopamina. Ele fica ali trabalhando mais tempo. Porque no caso do TDAH, produz pouco e quando produz, vai embora rapidinho. Sim. Então, a dopamina, ela tem é um neurotransmissor que tem essa função da motivação, do buscar um comportamento, da predição de recompensa. Então, olho para uma tarefa e o quão custoso essa tarefa é. O quão prazerosa essa tarefa é. A dopamina ela não está ligada diretamente ao prazer, mas ao cálculo que se faz, o quanto que isso vai ser prazeroso ou não. Eu devo buscar fazer isso ou não? Será que é por isso também que acontece a questão de procrastinar? Sim. Porque é como se fosse uma análise ali, né? Constante. Vale a pena, eu vou? Sim. Não vou? Ou não é? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a procrastinação. E psicoestimulante é isso. Você toma e você faz um monte de coisa que estava procrastinando há meses. E a noradrenalina é um neurotransmissor que comunica para o cérebro dar uma baixa. Porque a adrenalina, você está indo. Noradrenalina, dá uma baixa. Então, um transtorno que causa esse déficit na produção e na recaptação de noradrenalina, a pessoa não relaxa. Então, o tempo todo, uma coisa, outra coisa, tô balançando a perna, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. E como não tem essa dopamina, que inclusive tem o papel de frear um comportamento, o controle inibitório, então ela vai que vai. Largo isso aqui, vou fazer isso aqui. E aí tem pessoas que têm essa hiperatividade física no movimento, mas tem muitos que têm só a parte mental. A maioria dos adultos. E eu acho que é o que cansa até mais, né? A maioria dos adultos tem essa hiperatividade mais mental. Por quê? A gente pensa que a gente vive em sociedade e existe um comportamento social. Por mais que tenham áreas no cérebro que também são afetadas no TDAH e que tem essa questão do comportamento da leitura social não ser muito boa, no autismo também, mas ainda assim a gente, né, a criança com TDAH, senta aí, fecha as pernas, não pula aí. Então a pessoa ela vai, ao longo da vida, vai se moldando. Se encaixando, né? E aí essa hiperatividade ela vai diminuindo. Porque a criança, ela tem menos filtros. Sim. Então ela se permite. Aí, à medida que as outras pessoas vão limitando, você vai encaixotando e aí essa hiperatividade vai ficando... Sim, tem muito disso. E também com o amadurecimento do cérebro. Tem a ver com isso também. Pouco amadurecimento do cérebro, e o TDAH não é que não vai amadurecer completamente. Sim. Vai demorar mais tempo para isso acontecer. É num outro time, né? Mas acontece também. E aí a pessoa vai, como eu falo, ela passa a se inibir porque ela não pode externar essa hiperatividade, aí essa hiperatividade fica dentro da própria cabeça, né? A atividade cerebral começa, porque você tem aquela ânsia, aquela vontade, só que tem fatores externos que te limitam, então você passa a não demonstrar, mas está a milhão, né? É tanto que tem estudos agora que estão mostrando que a maioria são muito criativos, porque são milhões de ideias que vêm a todo momento, né? Uhum. Uma mente inquieta e que pensa e que cria. Eles são muito bons para criar coisas, iniciar coisas. Às vezes a dificuldade é de terminar, mas às vezes o start, a criação, são muitas ideias. E, de alguma forma, parece que é esse o caminho. O fato de você ter tido esse diagnóstico foi o que te levou para a área da psicologia? Eu já tinha o diagnóstico de depressão e ansiedade. Quando eu tinha 15 anos, eu tive esse episódio. Depois eu descobri que era uma comorbidade do TDAH não tratado. Mas eu já tinha esse diagnóstico. Então, quando a pessoa não recebe o diagnóstico inicial, não tem um tratamento, muito provavelmente ela vai desenvolver comorbidades. Comorbidade é um transtorno que vem em decorrência daquele que não foi tratado. Sim. Então, no meu caso, foi a depressão e a ansiedade. Mas, geralmente, é o TAG. É bem comum, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é essa preocupação excessiva com o futuro, que é essa ansiedade, essa inquietação, que tem tudo...
Tudo bem. Que tem tudo a ver já com o TDAH, com sintomas. Então, é assim, a fome com vontade de comer. Se não tratar o TDAH, há grande probabilidade de desenvolver o transtorno de ansiedade generalizada. Pode acontecer, né? Então, no seu caso, foi esse combo, vamos dizer assim. Você chegou ao TDAH, aí você tinha já essas outras sintomas correlatos, né? Em função do não diagnóstico. E aí a terapia me ajudou. A terapia te ajudou. E aí te ajudou a buscar essa carreira como uma forma de autoconhecimento e aí a partir disso também para as demais pessoas que você hoje acaba atuando. Sim. Eu escolhi a área de TDAH porque eu fiz meu tratamento, eu sei o quanto que isso mudou minha vida, o quanto que isso impactou e o quanto que eu só tô aqui hoje por conta disso. Porque o TDAH que não recebe o tratamento, ele tem inúmeros problemas. Problema com vício, abuso de álcool, abuso de substâncias químicas, problemas com a lei, principalmente problemas com vício. Vícios, dependências, porque deve ser difícil até de controlar, né? Inúmeros problemas de relacionamento, assim, todas as áreas da vida da pessoa ficam... Desempenho acadêmico, esquece. Claro que é um espectro também, então algumas pessoas vão ter mais dificuldade ou facilidade em uma área diferente. Para mim, tinha sido acadêmico, mas pode ser relacionamento, enfim. Então, eu vi como que esse tratamento mudou a minha vida. Como que uma psicologia que é embasada em ciência promove uma vida nova para a pessoa. E aí, dentro disso, eu pensei, poxa, eu quero ajudar as pessoas também com isso. E aí, mas eu era insegura, eu não me via como psicóloga, eu me via estudando, mas não me via atuando. E como foi para você, durante a tua formação, pensar nisso? Porque a gente entra já pensando, eu quero me formar, eu quero atender. Você já começa a se ver lá no futuro. E como você pensava que talvez, talvez eu não vou atender, mas eu vou ir para uma área acadêmica, eu vou dar aula, talvez isso? Eu tinha pretensão de dar aula. Porque talvez é uma zona um pouco mais de conforto, né? Porque eu sempre tive dificuldade de entender coisas. Então, eu tento estudar simplificando e explicando para mim mesma e eu quero que as pessoas entendam o que eu tô falando de forma clara, por mais que seja algo difícil. Uhum. Então, eu tive alguns professores que foram assim para mim e eu também queria ser essa professora para algumas pessoas. Mas eu penso que esse aluno com TDAH não vai chegar lá sem um tratamento. Ou que vai ser muito difícil. Muito difícil. Alguns, acho que até fica um pouco mais... O diagnóstico fica um pouco mais difícil de chegar, porque eles começam a criar estratégias, né? Por exemplo, eu tenho dificuldade na hora de estudar. Aí você vê que a pessoa tem várias estratégias. Eu fico numa sala sozinha. Eu escrevo, depois eu leio, depois... Não é? Vai criando estratégias para conseguir ultrapassar aquelas limitações. Gravar aula. Isso, e aí você vai vendo, assim, que depois você fala assim, socialmente você não percebe ou não tá ali, claro. Mas porque essa pessoa já fez tantas adaptações. E aí você conversa com essa pessoa e fala assim, o quanto é difícil para ela executar uma tarefa tão simples, porque ela faz um esforço enorme, não é? Sim. Para poder estar ali naquele contexto que socialmente é o que seria o típico. Sim. E nesse sentido, né, você abordou a importância do diagnóstico precoce. Quanto importante é você identificar para começar o mais breve possível um atendimento? É muito importante porque quanto mais se protela, mais as chances de surgirem comorbidades aumentam. Desde ideação suicida, ansiedade generalizada, distúrbios do sono, tudo, assim. Vício é terrível. Então, o diagnóstico precoce, ele vem como um auxílio para essa criança, para esse ou até mesmo adolescente, para que ele entenda sobre ele mesmo. Então, na terapia a gente fala assim, psicoeducação, que eu vou ensinar esse paciente como que é o transtorno, o que é diferente nele por conta desse transtorno, o tratamento, que é o curso clínico, que é como que a gente vai desenvolver as suas habilidades. Então, vai passar por uma psicopedagoga, vai
ter mais horas de estudo em casa para o pai ou a mãe ajudar, ou então vai fazer, não sei, meditação, vai fazer um esporte, o que essa criança, esse adolescente precisa para se colocar de uma forma mais saudável no mundo, tendo um transtorno. E aí, dependendo do caso, a medicação também, que pode ser bem necessária e pode ajudar muito. Isso vai fazer com que ele cresça entendendo que ele tem uma diferença e que tá tudo bem, e as crenças que ele vai gerando na vida dele não vão ser tão disfuncionais por conta disso. Então, o convívio social, a inserção social dele, dessa criança, desse adolescente, vai melhorar muito, porque você cresce sendo esquisitão da turma, você cresce sendo diferente, você cresce... Isso vai te fazendo, vai te de alguma limitando, forma, né? levar um isolamento. Isolamento Vai para crenças bem limitantes, que no decorrer da vida trazem muitos prejuízos, né? Sim, vai para crenças bem disfuncionais e pior, não tem estratégia para lidar com a crença. Porque talvez nem exista um entendimento dela. Você fica meio perdido porque você não entende o que você tem e isso vai te causando cada vez mais angústia e sofrimento. E né? prejuízo. E prejuízos, né? É uma engrenagem negativa que vai se retroalimentando, né? Sim. Então, assim, quais os traços que uma família precisa estar atento numa criança para já perceber que tem um caminho ali diferente, que alguma coisa está fora, né, do que deveria estar do contexto? No cérebro TDAH, tem uma área que é a subcortical, que ela tem algumas alterações. Tem a área frontal, que tem o córtex pré-frontal, que tem alterações no funcionamento, a área subcortical, e tem a área cerebelar. Nessa área subcortical tem uma parte chamada putamen, que ajuda junto com toda essa engrenagem a regular o comportamento de antecedente, comportamento e consequência. Então, o que eu senti, o que aconteceu no meu ambiente, o que eu faço e a consequência da minha ação. Essa parte é bem defasada no TDAH, junto com todo esse funcionamento que eu falei. Então, é uma criança que põe o dedo na tomada. Aí a mãe fala, não põe o dedo aí. A criança parece que não escuta, que não assimila. Porque tem uma questão também da linguagem verbal. O processamento dessa informação. Processamento da informação, como é que eu assimilo, como é que eu recupero essa mensagem lida e ouvida. Então, ela não tem esse processamento tão bem colocado, Ou definido. se ele acontece, ele vai num período bem mais longo. Aí a mãe falou 20 palavras, a criança deve ter absorveu e processou uma que para ela não teve função, ela nem entendeu ali. Sim, então esse antecedente, comportamento e consequência, ele tem muito a ver com o TDAH, ele tem dificuldade nisso. Ele tem dificuldade nesse aprendizado. Então, a criança vai pôr o dedo na tomada. Tira o dedo aí, põe de novo. Tira daí, põe de novo. A mãe tira, chacoalha. Não adianta, ela vai de novo. Toma choque. E não compreende muito bem essa consequência. Daqui a pouco tá lá de novo. De novo. Porque... Nem vamos dizer, perceber o que aconteceu. O esperado. Mas que para ela não era, né? Porque ela não sabia o que viria uma corrente elétrica, né, dali, né? E nem a dor, vamos dizer assim, daquilo faz... De repente desperta até mais curiosidade, porque ela gostou daquilo e... Explorou, recebeu um estímulo diferente. Então, toda criança explora, isso é normal. Mas a criança com TDAH, ela tem essa questão do explorar prolongada, porque existe eu não gosto da palavra retardo, existe um atraso no amadurecimento desse cérebro. Sim. Tem estudo de neuroimagem que é possível comparar o cérebro de uma criança de 7 anos com um adolescente de 13. Então, é uma criança de 7 anos, por exemplo, que muitas vezes vai se comportar como se fosse uma criança de 4. Ela vai querer subir na parede, ela vai querer subir no sofá, ir no lugar, e pular, e descer. E ela não vai ter muito esse filtro social de, não, você já tem 7 anos, você vai ter que ficar sentado na cadeira da escola. E ela não vai querer Às ficar. vezes não tem noção de perigo. Nenhuma noção de perigo. São crianças que a mãe chega no psiquiatra, no psicólogo, olha, eu não sei mais o que fazer. Ele já tá fazendo 15 esportes diferentes, já coloquei em 10 atividades,
Ele não para quieto um segundo e a criança já chega com uma tala aqui no braço, com a bota ortopédica. E aí começa a usar outros aditamentos que não são para isso, para inibir a criança também, né? Por exemplo, ele não para com a mão. Aí vai lá, alguém fala, põe uma tala. Aí ele não vai mexer. Mas a tala nem é para isso. Você começa a usar uma coisa para dando uma outra função que não é aquela e que não vai ser bom para ninguém, nem para a família, muito menos para a criança que vai ficar sendo presa ali, né? Contida. E não consegue. E às vezes o movimento é também uma necessidade, porque pode vir outras questões como alterações sensoriais e ela precisa do movimento para se regular. Sim. E aí, se você está inibindo aquilo, imagina, você deixa a criança no caos. Sim, no TDAH a gente tem as áreas subcorticais, então tem também o cerebelo, que é afetado também, que cuida toda dessa questão de movimento. E tem isso, é hiperativado, sabe? A amígdala é hiperativada, a amígdala é uma parte do cérebro que cuida do alerta, do medo, do controle do comportamento. Então, é hiperativado, tá ali o tempo todo. Tem mais ansiedade, tem mais inquietude, irritação por conta dessa hiperativação e outras questões também. Você então, já percebeu se, por exemplo, alguma atividade que te faz sentir adrenalina é bom pra você? É. Às vezes eles gostam de coisas desafiadoras e que trazem aquela emoção, porque é uma sensação boa, né? Tem uma parte no cérebro do TDAH que chama núcleo accumbens. É da área subcortical. Núcleo accumbens, ele é totalmente ligado a vícios. A ciência já tem isso muito bem estabelecido. O que acontece? Ali existe uma torneirinha de dopamina. Que vai jorrando ali e a gente se regula. Mas, no caso do TDAH, essa torneirinha ela é enferrujada. Ela é mais apertada, ela é difícil de abrir, ela jorra bem menos dopamina do que o que deveria. E a área subcortical e cerebelar, isso tudo está sempre se comunicando com o córtex pré-frontal, o tempo todo. Porque o córtex pré-frontal é esse freio, é o que regula essa ação, a execução. E aí ele não comunica com dopamina o suficiente. E o que acontece? Existe muito bem descrito na literatura científica essa coisa do buscar dopamina em outros lugares. Então, o TDAH tem uma propensão terrível para vícios. Porque quando você usa uma substância química, o álcool, quando você usa o tabaco, quando você usa outras, principalmente cocaína e drogas desse tipo mais psicoestimulantes, você pega e enche o seu núcleo accumbens de dopamina. Você jorra a dopamina nele. E depois pra tirar e pra ficar sem, né? Aí que é o problema. É porque aí você cria uma dependência. Sim, já criou uma dependência. Assim como algumas outras medicações que são usadas agora com finalidades que não são as principais, como emagrecer, e que são estimulantes, e que aí as pessoas... eu vou tomar porque eu quero emagrecer. Aí começa a tomar até uma dosagem acima do que é indicado, e depois ficam com uma dependência. Sim. E as medicações para TDAH, elas são campeões de uso indevido. Campeões de uso indevido. Incrível. E já teve pesquisa sobre isso também. Colocaram estudantes que não tinham TDAH, separaram em 2 grupos. Um tomou o remédio para fazer a prova e o outro não. Só seguiu estratégias de estudo mesmo. Aquele grupo que não tomou, aliás, ele teve desempenho inferior. Aquele grupo que só estudou. Mas quando perguntavam para eles como que eles achavam que tinha sido o desempenho, aquele grupo que não tomou achou que tinha ido mais ou menos ou mal, e aquele grupo que tomou achou que tinha ido muito bem. Que tinha ido muito bem. Na verdade, teve um efeito mais... Placebo. Quase placebo, né? Deu mais, ele se sentiu mais autoconfiante para fazer, mas na prática o resultado não foi bom, e até por ter talvez tomado o remédio, não se preparou da forma tão adequada, porque achou que bastava. As pessoas tomam pensando assim, hoje eu tô meio indisposto, tô meio para baixo, eu vou tomar porque vai me dar um up, eu vou ficar mais animado. Olha só, começa a achar que é uma coisa
como tomar um energético. E não é isso. E aí, feito o diagnóstico, quais os passos que a família deve adotar para que essa criança, esse adolescente passe a ter um acompanhamento mais adequado que permita a ele um desenvolvimento mais tranquilo, vamos dizer assim, sem tantas efervescências dessas inseguranças que te levam a outras questões pesadas também? Monitoramento dessa criança, desse adolescente. Eu diria, na adolescência, ficar muito atento às amizades, porque existe essa propensão para o impulso, para vício, para coisas desse tipo. Durante a infância, sempre é aquilo: escola, família e clínica. Se alinhar isso, não tem erro. Então, a psicóloga tem que ter contato com a professora, tem que ter contato, todo mundo tem que se conversar. Tá tendo comunicação adequada desses três, assim... É o que funciona, é o que né? Funciona. E aí você coloca na questão da educação, né, da escola. Até que ponto também é importante a percepção do profissional, do educador, porque às vezes a família, por falta de conhecimento, por crenças, né, que são transmitidas de gerações para gerações, não percebe. Então, até que ponto a importância do educador nesse processo de identificação para ligar o alerta e conversar com a família? Olha, geralmente são os professores que percebem melhor. Os pais percebem, claro, mas geralmente é o professor que dá esse start nos pais. Não para quieto, é isso, aquilo outro. Não aí tá conseguindo render na escola. Aí passa para a psicóloga da escola. Quando tem uma psicóloga, aí ela encaminha para outra. Então, geralmente, esse diagnóstico começa na escola. Então, eu diria que os profissionais estão sabendo, sim, identificar, mas ainda tem um déficit no lidar. Por falta de preparo mesmo, porque é algo que ainda é muito novo. O TDAH, da forma que a gente conhece, começou a ser colocado para diagnóstico, fundamentado na literatura científica, dos anos 80 para cá. Ele é estudado desde 1770, mas da forma que a gente conhece, dos anos 80. E assim, é muito novo também porque a gente tem o DSM, que é o Manual Estatístico de Transtornos Mentais, e a gente se pauta nele. A psiquiatria e a psicologia se pauta nesse livrão gigante, porque ele tem critérios diagnósticos ali escritos. Antes de 2013, olha só que recente, não podia dar diagnóstico para quem tinha TEA. Então, TEA era fator excludente para o TDAH. Hoje a gente sabe que não, mas até 2013 era. Para menores de 7 anos. Hoje a gente sabe que é até 12 anos. Então, aqueles que tinham 11 anos e não cumpriam, eles não foram laudados. Nossa. Então, agora, eles já cabem no critério diagnóstico. E precisava de cumprir 7 critérios. Agora são 5 critérios. Antes a gente tinha uma redona, que tinha um espaço maior entre uma redinha e outra. Agora a gente tem uma redinha menor. Então, quando a gente joga ela no mar, ou seja, numa escola, a gente pega mais peixinhos que antes a gente não pegava. E também tem muito essa questão daquela menina quietinha, porque ela é a apresentação desatenta, né? Que a gente fala, predominantemente desatenta. Então, ela não dá trabalho, ela não é hiperativa, ela não dá esse trabalho, mas ela é só distraída no mundo da lua e tem dificuldade de matemática, vamos dizer assim. Então, ela passava, fica ali, né? Ela não caía nessa rede. Hoje, com esses critérios reformulados, ainda é difícil de pegar essas meninas. Na época, então, deixa ela lá no mundo da lua. Então, a gente teve também aumento de diagnósticos por conta disso. É interessante essa analogia que você faz, né? Da malha da rede. Porque você diminuindo o tamanho da malha, você vai pegar peixes menores. Então, você vai pegar mais pessoas. Se você abre a malha, você só vai pegar peixes grandes. Graves, então, você pegar os mais graves, vai pegar menos pessoas. É bem interessante isso, que facilita realmente a compreensão, né? Que você vai conseguindo fechar mais
para trazer como se fosse um microscópio, uma lupa para enxergar melhor o indivíduo mesmo. Até né? porque dentro do TDAH tem vários, não tipos, mas perfis diferentes, Apresentações. A gente chama de... Eu já falei tipo, subtipo, mas isso é um termo errado. O termo correto é apresentações, apesar de que subtipos está no DSM, então a gente acaba utilizando. Mas as apresentações, por quê? Porque isso pode mudar de acordo com a vida. Geralmente, com o córtex pré-frontal, que é essa região aqui atrás da testa, que cuida dessa parte de freio de comportamento, de medir um comportamento, tomada de decisão, execução, planejamento, iniciar tarefas, se manter engajado, concluir. Essa parte ela termina de amadurecer aos 25 anos. Então, com 25 anos, essa apresentação já tende a mudar. Já tende a remitir alguns sintomas ali. E geralmente, quem é hiperativo, dá aquela baixa na hiperatividade. Criança já não tem, é um cérebro mais imaturo mesmo. Então, é muito comum, dos meninos principalmente, colocarem essa hiperatividade. Então, a incidência dessa apresentação hiperativa ou mista, que é o conjunto dos sintomas de desatenção com os sintomas de hiperatividade e impulsividade, é mais comum nos meninos. Tanto o predominante hiperativo, quanto aquele que é misto. E o predominante desatento geralmente fica com as meninas. Mas isso não significa que elas não possam ter essa hiperatividade toda acontecendo dentro da cabeça delas. Então, por isso que a gente fala que é a apresentação. E hoje, acho que a todo momento a gente escuta as pessoas falando assim, ai, nossa, eu acho que eu tenho TDAH. Não é? Sim. Eu falo que até eu, às vezes, eu fico me observando assim. E até essa questão do aprendizado, né? Que nem você falou, eu tenho uma irmã mais velha, eu sou a mais nova. E eu falo assim, a minha irmã, ela é muito inteligente. Se você chegar pra ela e falar assim, olha, eu vou te ensinar tal coisa, sei lá, em qualquer idioma aí. Você falou uma vez, ela, tá bom. E ela não esquece mais aquilo. E eu via que eu era muito mais esforçada. E eu falava, ela é inteligente, eu sou esforçada. Porque eu tinha que fazer um malabarismo. Pra fazer a mesma tarefa. Eu lembro que uma época eu estudei inglês junto com ela. Eu não sei se é porque eu não gostava também, não era uma coisa que me atraía. Mas eu falava assim, como ela consegue aprender tão rápido isso que eu não consigo? Eu tinha que fazer de várias estratégias. Escrever, ler, gravar aula, que nem você falou, faculdade. Até hoje eu vou fazer curso, tenho o hábito de gravar, porque às vezes eu tô ali e voei. Fui lá não sei aonde e voltei. E aí você já perdeu o que a pessoa falou. Tem uma coisa muito interessante que você falou, porque no TDAH a gente tem também na área subcortical, tá certo. O núcleo caudado. O que é? Ele regula, junto com todo esse aparato que eu falei, o afeto. Então, o quanto que eu gosto dessa atividade e o quanto que eu não gosto. Então, ele vai gastar o pouco de dopamina que ele tem com aquilo que gosta, já que eu tenho pouca. Então, vai mexer na motivação. Então, o TDAH, ele também é um transtorno da motivação. Não é que não tem atenção. Tem atenção. Só que tem atenção aqui, 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 aqui. Não tem um filtro atencional bom. Esse tálamo é um tálamo também que deixa passar. O tálamo, ele filtra a nossa atenção. Então, eu estou aqui, mas bateu alguma coisa ali, um vento ali. Eu continuo aqui, porque o meu tálamo, ele filtrou. Mas no TDAH, isso não acontece. E no TDAH, também você pode se distrair com o próprio pensamento. Sim. Tô aqui, mas não parece que eu não tô ouvindo. Tô ouvindo você falar, olhando pra mas eu você, não tô... mas eu não tô absorvendo. É igual quando o Luciano fala assim pra mim, parece que a Dai desligou. No outro dia ele falou isso pra mim, parece que você desligou, você não tava lá. Eu falei, mas eu tava prestando atenção. Sim. E aí também tem essa coisa de ser mal interpretado, porque se o meu núcleo caudado vai me deixar mais atenta naquilo que eu tenho afeto, então também quando eu tiver essa atividade, minha motivação vai lá no alto e eu vou fazer só aquilo também. Então, por mais que tenha dificuldade em outras... Tem o hiperfoco também, né? Também tem. O hiperfoco, na verdade, ele é bem mal colocado na ciência, ele ainda está sendo estudado. Tem uma teoria de um psicólogo, acho que é psicólogo, chamado Russell Barkley. Ele é considerado a maior autoridade do TDAH no mundo hoje em dia. E ele fala que o hiperfoco nada mais é do que uma teimosia. Uma forma de teimosia. Eu gosto dessa atividade e eu não quero parar ela. Então, é como se fosse uma parte
de uma disfunção executiva. As funções executivas davam um episódio inteiro de podcast só para falar do que é. Mas, muita coisa, né? resumidamente, planejamento, execução, iniciar tarefas, concluir tarefas, memória de curto prazo, tudo isso. Então, isso aqui não funciona muito bem. Mas se eu achei algo pelo qual eu tenho um afeto, e eu vou fazer e eu quero fazer, eu me sinto hiper motivado para fazer, eu vou gastar todos os 10 centavos de dopamina que eu tenho no meu cérebro para fazer, e eu não vou querer parar. É uma espécie de teimosia. Sabe? Então ele coloca buscando isso, né? Isso, então ele coloca como se fosse parte da disfunção executiva. Não consigo frear um comportamento, não consigo colocar esse meu controle inibitório de, opa, parou, relaxa aí, agora é hora de comer, agora é hora de tomar banho, agora é hora de dormir. Não consegue fazer uma coisa só, né? Não consegue, vai até o dia clarear. É aquilo assim, tipo, não vou levar o telefone para comer. Porque senão eu quero comer e fazer outras coisas ao mesmo tempo. Responder o e-mail, responder o WhatsApp, falar no telefone, marcar consulta, fazer, sei lá, milhões de coisas ao mesmo tempo. E foi uma questão até que na prévia, o Luciano, que é a pessoa que está por trás das câmeras, fazendo toda a parte da produção e da edição, né, dos podcasts, ele falou usou até um termo entre aspas, da questão que hoje é moda falar que as pessoas têm o TDAH. Como que é lidar com isso? E até que ponto é moda? Ai, gente, moda. Nossa, gente, olha, complicado lidar com isso. Mas isso veio muito porque teve um boom da psicologia. Isso que é verdade. Então tem um monte de psicólogo na internet, inclusive eu. Me segue no Instagram. Tá aparecendo aí a sua rede social. Então, vocês colocam na descrição. Sim, YouTube, também então quando vai você... lá e me segue. Isso. Porque tem vários profissionais e pessoas que não são formadas em psicologia na internet falando sobre os transtornos, falando sobre isso. E as pessoas vêm e elas se identificam. Eu até brinco, falo que é autodiagnóstico no TikTok. Muito, né? Tem muito. Porque o que acontece? Os transtornos do neurodesenvolvimento, hoje em dia a saúde mental está caminhando mais para esse lado do espectro. Então, existem 2 tipos de diagnósticos, o categórico e o dimensional. O categórico é aquele de sim ou não. Você está grávida, sim ou não? Não existe meio grávida. Isso na área da saúde, na área da saúde que não é mental. Mas na área da saúde mental, isso já está mudando. Esses diagnósticos que eram considerados categóricos, agora eles já são vistos como, não, é um espectro. Cada um ocupa um lugar ali, um grau de dificuldade e de facilidade, e não é bem assim. E o que isso significa? Que o TDAH também é um espectro, como quase todos os transtornos mentais do DSM. E todo mundo tem esses sintomas. Todos nós temos sintomas de TDAH. A gente já tem a distração, dificuldade de planejamento, às vezes. Falando, será que... Você começa a achar que você é também, porque você fala, isso aqui eu faço, isso aqui... Sim, então, a primeira questão envolvida nisso é que todo mundo já tem. O que muda do normal pro patológico? Eu não gosto muito do normal, mas do típico pro atípico. O que muda é a frequência. Então, eu esqueço. Sim, você esquece. Mas quem tem TDAH esquece e perde as chaves de casa, sei lá, 5 vezes na semana. Tem o esposo de uma amiga que passa por isso. Ele perde tudo. Eu li uma postagem sua sobre isso. Eu vi a minha amiga falando das características do esposo, porque assim, é celular, é cartão de crédito, é tudo. Sim, tudo. Então assim, eu esqueço. Sim, você esquece. Neurotípicos também esquecem normal. Só que você esquece o celular em algum lugar? Porque celular é algo que a gente tá aqui, assim, guarda com a nossa vida. Chave da porta. E com muita frequência, né? Muita frequência. Então, é a frequência, a intensidade. Então, é isso. Perder o celular é intensidade. Você não vai... as pessoas estão com o celular grudado o tempo todo. A pessoa que perde o celular mais de uma vez ainda, perdeu a chave quantas vezes na semana? E o prejuízo.
o que a gente chama de sofrimento clinicamente significativo. O que isso quer dizer? Que isso causa prejuízo em mais de uma área da vida dela. Então, perder um compromisso muito importante porque esqueceu. Esquecer de entrevista de emprego. São coisas que as pessoas neurotípicas ficam muito atentas. Ficam muito, sabe, na ansiedade, no senso de urgência. E uma pessoa com TDAH pode esquecer. Então, é isso, a frequência, a intensidade e o prejuízo que isso te causa, que vai diferenciar se você tem ou não tem TDAH. Entendi. É porque como você falou, todos nós temos, só que num grau leve, Sim. tolerável, né? E aí, quando a pessoa está diagnosticada com TDAH, algumas dessas características ela vai ter com muita intensidade e profundidade, né? Sim. Isso que vai fazer a diferença. Por isso que, senão, todos estaríamos no mesmo espectro. E não é isso, né? Não é isso. É o grau de impacto na sua vida. Mesmo quem tem o diagnóstico está em locais diferentes desse espectro. Sim. Então, por exemplo, a minha irmã, ela teve pouco prejuízo acadêmico. Ela fez o mestrado dela, uma tese, assim, absurda. Ela fala sobre ortoeutanásia e eutanásia na tese dela. Gigantesca. Já fez várias publicações de livros, de artigos. Eu já, antes do diagnóstico, sim, esquece a área acadêmica. Eu vou tentando. E assim, é diferente. São diferentes. Ela já é mais esquecida. Ela tem mais dificuldade com organização. Minha irmã também tem TDAH. Ela era também isso que eu ia tem perguntar. diagnóstico. Eu, Sim. minha mãe e minha irmã, são as 3 Marias do TDAH. Aí Ela tem mais dificuldade com planejamento. Eu já sou a doida da agenda. Então, são lugares diferentes. E aí, a partir desse exemplo familiar, qual o peso da genética? A hereditariedade do TDAH varia de 77% a 90%. E assim, é poligenético. São milhares de genes envolvidos. Milhares de genes. A gente sabe de um gene que tem o nome 5-HTTPR, se eu não me engano, pode ser que esteja errado, que está envolvido no TDAH grave. E ele é ativado quando vem de uma primeira infância, num ambiente que estressava essa criança. Só que esse gene ele só é encontrado ativado junto com esse ambiente, e aí a gente pode ver um TDAH grave. E aí não é uma mera genética. Você tem o impacto Sim. da É o ambiência, ambiente, que sim. dispara É um fator ali, né? Sim. E é poligenético. E esquizofrenia, transtorno do espectro do autismo, TDAH e transtorno afetivo bipolar. Esses 4 transtornos, eles têm um geneticismo parecido. Eles têm muitos genes em comum. Então, quando eu tenho TDAH, eu posso passar esses genes adiante. Isso não significa que eles vão se ativar e gerar um transtorno. Não é automático. Mas eu posso passar ele para os meus filhos. E em algum dos meus filhos, esse mesmo conjunto de genes pode se apresentar como TEA. Eu posso, sei lá, ser, vamos supor, mãe, eu posso ser autista e mãe. Eu não sou autista, mas vamos lá. E aí, esse mesmo conjunto de genes pode gerar um filho com esquizofrenia. Ou, às vezes, um tio tem esquizofrenia e aí na mesma família tem crianças autistas. TDAH e autismo sempre ali na mesma família, porque o conjunto desses genes é muito comum. Inclusive, a minha irmã, ela é bipolar, tipo 2, e TDAH. Por isso que quando tá nessa fase de fechar o diagnóstico, é muito comum perguntar, tem alguém na família com algum transtorno? Porque pode acontecer isso. E aí a gente vai para um caminho realmente da dificuldade do diagnóstico, da compreensão, porque é uma amplitude de fatores que levam ao diagnóstico, à percepção. Sim. Então, isso também acaba, de alguma forma, tornando mais complexo o atendimento, o que você oferece, como você consegue diagnosticar, né? Não é algo, como você falou, sim ou não. Sim. Né? Não. É bem mais complexo, né, esse processo, né? A avaliação neuropsicológica, geralmente, para as crianças. E esse diagnóstico também pode ser feito com uma entrevista clínica. Se aquele profissional já conhece
os sintomas, ele vai moldando a entrevista clínica dele para essas perguntas e ele consegue fechar um diagnóstico. Com os sintomas tendo começado até 12 anos. E não é tão comum assim quanto parece. Na população mundial, de 5 a 5,5% das pessoas têm TDAH mundial. 2,5% dessas pessoas são adultas. Então, não é tão comum quanto parece. Não é uma incidência tão elevada diante do, né, proporcionalmente falando. E aí tem uma questão também levantada que é a da procrastinação, né? É um traço comum a toda a tipologia, vou usar esse termo entre aspas, do TDAH, a procrastinação. Então, todo TDAH é procrastinador e todo procrastinador é TDAH? Nem todo procrastinador é TDAH, mas o TDAH ele tem uma questão muito difícil na regulação do córtex pré-frontal e dessas áreas afetadas da região subcortical e cerebelar, que se comunicam todas com o córtex pré-frontal. Então, ele tem um problema na predição de recompensa. Ele olha para uma atividade, ele erra no cálculo do quão custoso vai ser aquela atividade. E aí ele pensa, não, isso aqui vai demorar horas, isso aqui não vai dar, eu vou fazer outra coisa. E existe uma busca por dopamina também. Então, ele vai priorizar sempre aquilo que é mais prazeroso em detrimento daquilo que vai dar mais trabalho. TDAH tem isso como sintoma. A dificuldade de se manter engajado em atividades por um longo período. Ou até, às vezes, médio período. E que não vão te trazer prazer, né, por exemplo. Que não vão te trazer prazer. Pra que fazer isso? É uma se dificuldade. Não é prazeroso, não quero Achei fazer, interessante né? uma postagem sua sobre lavar louça. A técnica que você usa para ir fazendo a atividade que não é prazerosa, mas é necessária para nossa vida cotidiana. Achei bem legal. E você fala, até lembrei que você fez uma associação com uma técnica que a gente aplica aqui no CRPI, que é do SMART, né? Das metas de curto prazo, né? Então tem toda a conexão com o que a gente aplica aqui também nos atendimentos aqui na instituição. Achei bem legal isso. Porque para manter uma motivação, você precisa ter um retorno ali. Se você coloca objetivos a longo prazo, muito difíceis de serem alcançados, de serem mensurados, eu não consigo ter um feedback daquilo. E aí, como é que eu vou me manter naquela atividade? Isso para todo mundo, né? Para o TDAH funciona bastante, mas para todo mundo. E eu acho que é talvez por isso que acontece que nem sempre o procrastinador ele vai ser um TDAH. Talvez ele só não está motivado. Sim. Né? A relação está bem na motivação ali. E na faculdade era sempre assim, tem os professores mais didáticos e os menos, né? Sim. E tinha uma amiga minha que virava e falava, nossa, essa aula, olha, eu fico igualzinho você. Eu fico com TDAH nessa aula, porque o cara ele falava de uma forma lenta e repetia a mesma coisa não várias era didático, vezes. Não. E aí todo mundo ficava com o TDAH ativado nessa aula. E a pessoa tirava sal, falou, olha, tô igual você agora. Então, tem isso. Várias estratégias, né? Eu posto algumas estratégias no meu Instagram que eu utilizo, que eu passo para os pacientes, para eles irem tornando o dia a dia deles mais fácil. Porque mesmo com a medicação, o TDAH ainda vai estar ali. Então, você ainda vai apresentar... Não existe cura. Exato, então, isso é importante falar. Ainda vai apresentar os sinais, só que em menor frequência, em menor intensidade e com menos prejuízo. Mas é importante ter essas técnicas. Até porque durante a tua vida vai mudando, né? Cada hora vai ser um desafio diferente, vai ser uma rotina diferente, não vai ter como ser uma receita de bolo, né? Sempre. Você vai ter que ir sempre buscando caminhos para conseguir alcançar os seus objetivos, né? Sim. Legal. E assim a gente termina esse primeiro bloco do episódio de hoje do Papo On Podcast. Daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre as questões da saúde mental. No próximo bloco a gente vai ampliar um pouquinho mais os temas. Fica aí e confere com a gente. Vai ser muito importante. Você vai alargar o seu grau de conhecimento sobre questões ligadas ao nosso cérebro. Tá gostando? Então compartilha com alguém que também vai gostar. Espalhe essa ideia. Quanto mais gente, melhor. Vamos juntos fazer a diferença.
Olá, estamos voltando, segundo bloco do Papo On Podcast, hoje recebendo a Ariellen. E a gente, durante o intervalo aqui, estava batendo um papo e você falou da prevalência entre meninos e meninas com TDAH. Aborda um pouquinho mais para a gente sobre isso, sobre qual a incidência entre meninos e meninas. Então, o TDAH ele é mais prevalente em meninos. A cada 4 meninos, uma menina vai ter TDAH. A gente ainda tem aquela questão da redinha e da redona, que as meninas geralmente têm a apresentação predominante desatenta, então elas acabam não sendo diagnosticadas na infância. Exceto quando há um episódio misto, que ela tem aqueles momentos de hiperatividade que acaba sendo diagnosticada também, ou pelo prejuízo acadêmico, uma menina que não presta atenção na aula, tem dificuldade em matemática, e aí as professoras acabam, olha, pode ser que ela tenha uma dislexia ou uma descalculia, alguma coisa assim que ela não consegue. E na verdade é o TDAH, que pode, inclusive, vir junto com uma descalculia, uma dislexia, algum transtorno de aprendizagem. Então, essas meninas acabam sendo pegas, os meninos sobem no teto, sobem num canto, a professora fala 10 vezes, não escuta, a mãe fala 20 vezes, não sabe mais em qual esporte colocar o moleque, então é muito mais fácil de ter esse diagnóstico cedo. E é isso. E aí a gente estava conversando, né, sobre a sua vivência profissional, a questão de como que se dá a sua intervenção, né, junto às crianças, às famílias, como que é o teu dia a dia nesse atendimento mais focado, né, nas crianças, na infância e na adolescência, não é isso? Como que a psicologia pode ajudar essas famílias e essa criança, né? Como seria um modelo que para você, né, como profissional, você acha que é bacana e que funciona? A gente tem em mente aquele modelo da psicanálise tradicional, que é você senta lá no divã e aí a pessoa vai falando, o terapeuta tá com a prancheta anotando e vai fazendo reflexões. No atendimento com crianças, isso não existe. No atendimento com crianças, e principalmente nas abordagens comportamentais, você vai pro tatame, você brinca, você pega toda a parte do lúdico, da brincadeira, cria histórias. Então, muitas vezes aquela criança vai contar alguma coisa, mas ela vai contar com um bonequinho, ela vai contar ali, eu pego um fantoche, pego um outro, aí eu falo, esse aqui ele tem dificuldade em matemática, esse aqui é a professora, como é que é a professora? Às vezes ele vai falar, é uma chata, já vai transferindo ali na brincadeira, se comunicando. Então o psicólogo, ele facilita ao máximo que ele pode, transformando essa comunicação mais lúdica possível, e mais divertida possível para que essa criança consiga se comunicar, consiga se abrir, consiga falar, consiga usar o brincar isso na tua terapia. Vai de encontro até o que a gente falou, uma outra entrevistada nossa, a Ilma, que é uma física, e ela falou sobre o brincar, por exemplo, durante a fisioterapia. Então também funciona na psicologia. Brincar é terapêutico. Quando a criança brinca, ela está, na verdade, desenvolvendo todas as habilidades que ela precisa para viver. Ela está desenvolvendo comunicação, a regulação emocional, a resolução de problemas, de adversidades que podem surgir ali. Ela está aprendendo a ser um ser humano quando ela brinca. Então, a criança precisa brincar ali mesmo, no chão, no tatame, com boneco, com Lego. Tudo está sendo trabalhado. Criatividade, resolução de problemas, execução de tarefas, tudo que um ser humano precisa para se tornar um ser humano funcional e saudável, e já está na brincadeira. Tanto que algumas mães falam, eu trago ele aqui só para brincar. Gente, mas é brincando que se aprende. Então é importante também trabalhar a família nesse sentido, né, de entendimento do que é feito dentro da terapia, que precisa ter um lúdico, que é uma criança. Sim. Mas que eles precisam entender que por trás desse lúdico tem toda uma estratégia, objetivos que foram traçados. Sim. Nada ali, às vezes, acontece por acaso, né? Sim. Inclusive, de acordo com a demanda dos pais também. Então, a gente trabalha com a família, não contra a família. Tá bom, gente? Os pais têm que quebrar essa objeção. De, eu vou no psicólogo, mas eu já sei onde eu erro. A psicóloga vai querer falar que eu erro, só que eu já sei onde é que eu tô errando. Aí ela vai me julgar. E aí, eu não...
Gente, E não é isso. a psicóloga, o psicólogo não tá ali para te julgar. A gente vai fazer um julgamento clínico, mas ele é totalmente diferente do julgamento pessoal. Então, nada do que o psicólogo falar ali, você leva pro pessoal. Ó, é porque essa situação é assim, não é melhor você fazer de outra forma? E aí, às vezes, essa forma que o psicólogo coloca exige tempo, exige paciência. Então, eu entendo que o psicólogo ele vai demandar da família de alguma forma. Não só o psicólogo, acho que todos os profissionais que trabalham com criança, adolescente. Mas a ideia é que, olha, vamos fazer dessa estratégia a mais utilizável possível. Porque a gente tem que pensar, principalmente no TDAH, que pode o pai e a mãe ter também, a gente tem que pensar na aplicabilidade dessas estratégias. Então, você tem, sei lá, meia hora para brincar com essa criança e fazer isso nessa brincadeira. Porque às vezes os pais não têm paciência de sentar para brincar com a criança. Porque é uma criança que vai se opor, é uma criança que tem dificuldade de ouvir, é uma criança que tem muita dificuldade na regulação emocional. Então, quando ela se frustrar, quando a brincadeira não sair do jeito que ela quer, ela vai se frustrar, ela vai chorar, ela vai fazer birra. Não consegue, às vezes, seguir as regras. Não consegue seguir ainda, dependendo da idade, nem adianta brincar com regra, porque não desenvolveu essa habilidade ainda. Mas, a depender da idade, quando você está ensinando regra no jogo, já vai se opor à regra. É muito comum que as crianças com TDAH tenham TOD, transtorno opositor desafiador. Por quê? Porque se a criança tem um transtorno que afeta toda a execução de tarefas dela, todo o entendimento e aprendizado dela, de aprendizado esse de antecedente, comportamento e consequência, então essas atividades, por mais que seja uma brincadeira, ela vai ter um custo. Então, é difícil. Como é mais difícil para eles do que para as outras crianças, então ou ele vai evitar, ou ele vai tentar fugir, vai tentar esquivar, ou ele vai fazer, mas vai se frustrar muito mais. O TDAH está em constante contato com a frustração. Tem uma amígdala hiperresponsiva, que é muito importante para regular as emoções, e um córtex pré-frontal que ali também não dá conta de frear esses comportamentos. Então, o controle executivo, e eu falo o controle de todas as nossas ações, nosso comportamento, está comprometido. É muito fácil de desenvolver um transtorno opositor. Porque é uma forma de se colocar no mundo e dizer, não, isso aqui tá difícil. Só que essa criança não desenvolveu o suficiente para falar isso aqui tá difícil. Sim. Não tem esse amadurecimento. É um cérebro que vai amadurecer mais devagar. Ele vai amadurecer. Vai levar mais tempo. Só que vai levar mais tempo. Então, os pais não têm paciência. Aí volta pra psicóloga com toda essa frustração. Ai, não dá certo. Essa psicóloga aí não sabe de nada. Já esses negócios que ela fala, não tem como fazer. Gente, a gente sabe que é difícil, a gente conhece os filhotinhos de vocês, a gente sabe quem são as peças. E a gente imagina como que é difícil. Nós estamos 50 minutos, que é mais o tempo médio de sessão, com eles cortando um 12 ali, e a gente passando um perrengue, eles dando um baile na gente, 50 minutos. A gente tem essa empatia e essa noção de, imagina essa mãe. Como 24 horas 24 horas com essa criança. A gente tem essa noção. Sim. Então, a gente não estamos contra. Ó, chega na psicóloga e fala, essa estratégia aqui não deu, eu não tenho paciência para fazer isso, jogo limpo. Gente, joga 100% limpo com a psicóloga, porque ela tá ali para te ajudar. E tem até pesquisa da Judith Beck e acho que é essa da Judith Beck, que ela é filha do Aaron Beck, que criou a terapia cognitivo-comportamental, que é o padrão ouro para tratamento de TDAH. É o tratamento de terapia de primeira linha. E ela falou assim, 90% das vezes que o paciente não tem aderência é porque o psicólogo não soube adaptar. É porque a falha está no psicólogo. E eu não falo isso para culpar a minha classe trabalhadora. Eu tô falando porque é frustrante às vezes quando o paciente não adere, mas a gente tem que sempre pensar que eu tô ali para ajudar. E como é que eu posso ajudar essa família a tornar isso mais aplicável, a tornar isso mais fácil? E entender que existem limites, tem coisas que a família não vai estar pronta para fazer. E eu acho que também isso, para um profissional, vai de encontro com eu entender que se você é a família que eu tô acompanhando e eu tô usando de uma estratégia que eu não obtenho de você a resposta que eu gostaria ou que seria boa para você, eu tenho que mudar meu comportamento para gerar outro comportamento em você. Sim.
A gente muda o antecedente, a gente muda o ambiente, a gente muda o nosso comportamento para poder ter uma consequência diferente. Você traça um plano, uma estratégia, mas você tem que ir adequando, porque eventualmente aquilo que você imaginou não vai dar certo, então você tem que ir se adequando. Isso vale para tudo na vida, Pra tudo, né? e inclusive pras crianças, porque às vezes as famílias não entendem, né? Fala assim, não, eu tenho que fazer ele mudar, ele não pode mais fazer isso. Só que, na verdade, quando você muda a resposta da criança, não é? Exatamente. E é um processo difícil para os pais, porque exige paciência. E quem hoje em dia tem paciência? E o pai vai ter que mudar. Ele vai ter que ter consciência do ato dele pra ele mudar o comportamento, pra poder mudar o comportamento da criança. E isso é muito mais difícil. Fazer a criança, ela é o cérebro extremamente ainda tá plástico. moldável. Tá ali pronto para aprender, E o para adulto já moldar. tá rígido naquilo, né? adulto já- Crônico. Já tem E seus vícios comportamentais. E se soma isso em grande parte com múltiplas tarefas, atividades, e aquele momento que seria para se relaxar e brincar, você já está estressado, carregado de outras coisas, e aí não rola legal do jeito que poderia ser e que deveria ser, né? Exatamente. Aí a gente dá um salto, vamos dizer assim, para que tem total conexão, mas janeiro é o mês da saúde mental e emocional. Você avalia que ainda tem muito preconceito em relação às doenças e aos transtornos da mente e emocionais? Muito. Muito. Mas eu diria que esse preconceito, ele se moldou, sabe? Antes era mais aquela coisa do não, interna, manicômio, e as pessoas eram trancafiadas em manicômios. Com o avanço da psicofarmacologia, com os medicamentos, a gente conseguiu fazer um tratamento da grande maioria dos transtornos fora do hospital psiquiátrico. E aí, com isso, surgiu a reforma psiquiátrica. Eu fui num workshop, eu não lembro, na OAB do Paraná. Tem online, inclusive foi online, que é luta antimanicomial, reforma psiquiátrica. Eu tô conversando sobre isso lá na OAB do Paraná. Tudo gravado no YouTube, se vocês pesquisarem, vocês vão achar. E é justamente isso. Antes as pessoas não viam essas pessoas porque elas estavam trancafiadas em manicômios. E aí tem aquela coisa da redinha, da redona e da redinha também, que aí temos mais diagnósticos e elas estão tratando fora do hospital. Elas utilizam aquele espaço do hospital psiquiátrico para se recuperar de uma crise grave, e aí depois o foco é na reinserção, o trabalho do CAPS e do SUS. Sim. É isso. Trazer, né, para a sociedade, não deixar essas pessoas excluídas lá. Então, eu vejo que com essa mudança, a psicofobia, que é o preconceito com os transtornos mentais, ele foi se moldando. Então, hoje, psicofobia é aquele discurso do você não tem porcaria nenhuma de TDAH, você é descompromissado, preguiçoso, desleixado, frescurento, irresponsável. Então, eu já joga um monte de rótulo. Quando essa pessoa não tem o entendimento do que é um transtorno, esse discurso já está praticamente na ponta da língua. Então, às vezes, a pessoa comete essa psicofobia sem nem saber. E quem recebe acaba aceitando, às vezes, né? E o quanto isso impacta na pessoa que tem a necessidade de um apoio, de um tratamento, na demora ou no não buscar um apoio, por conta do medo do preconceito? Olha, só essa pessoa vai sofrer o que ela vai sofrer na pele dela. Só essa pessoa sabe o que ela vai passar de dor e de sofrimento em detrimento desse preconceito que ela tem de buscar ajuda. Então, geralmente as pessoas buscam ajuda quando aquele sofrimento já se tornou insuportável e ela já tentou de todas as formas possíveis e não conseguiu. Ela já tentou floral, ela já tentou tomar o passe, ela já tentou ir na igreja, ela já tentou várias pseudociências que não tem comprovação científica nenhuma. Aí a pessoa fala, mas eu já tentei de tudo e não funciona. Sim, porque você tentou de tudo que não funciona. Exatamente. Terapia cientificamente embasada, com medicação psiquiátrica. A medicação são rodinhas da bicicleta. Uma hora você vai andar sem as rodinhas, a depender do transtorno. Alguns transtornos exigem tratamento permanente. Né? Como qualquer outra questão. Você tem uma hipertensão que você precisa de medicação
para se manter regulado. Eventualmente, na área psiquiátrica, você também vai precisar de medicação para se manter regulado. Isso não quer dizer nada. No teu caso, você falou que com 19 anos, né? Isso. Você teve diagnóstico e também iniciou uma medicação, um acompanhamento. Se você acha que se isso tivesse acontecido antes, quando você era mais nova, o quanto isso ia ter mudado a sua vida? Completamente. Porque por conta disso, muitos TDAHs têm essa sensação de estar atrasado. Porque Você na tinha maioria essa sensação? porque na maioria das vezes a gente tá mesmo. Porque é uma pessoa que passa 2, 3 anos a mais para completar o ensino médio, um exemplo. Aí na faculdade, mais um ano, passa, então tudo ou não termina, começa e não termina, porque essa motivação flutua muito. Não, sabe, não tem essa fluidez, a vida não Uma flui. determinação, talvez, né? Até pra dizer, ó, eu preciso terminar isso aqui. Esse vou planejar, vou fazer, vou executar, vou desenrolar e vou terminar. Isso é muito prejudicado. No seu caso, você falou que foi a questão da escola, Sim, vida acadêmica. Então, talvez tivesse feito muita diferença nos teus estudos. Sim, e nas relações também. Porque quando eu não sei explicar o que eu tenho, o transtorno que eu tenho, e eu não sei direito o que é que está acontecendo comigo, então eu não consigo falar para as outras pessoas, colocar os limites. E os limites são os guardiões da nossa saúde mental. Não tem essa de quem tem limite ao município. Você também tem. Concordo. E ele tá ali para te salvar de situações que para você que vão te desgastar muito. Se eu não tenho um diagnóstico, não sei que eu tenho TDAH e o minha psicóloga não fez uma boa psicoeducação, as pessoas vão me chamar de preguiçosa e eu vou aceitar. Eu vou achar que eu sou mesmo. As pessoas vão falar que eu sou irresponsável. E como eu esqueci o prazo, e como eu realmente não me atentei aos detalhes, realmente eu vou achar que eu sou. Então, tudo que as pessoas me colocarem de rótulo, eu vou aceitar. Isso é uma fórmula para cair numa depressão. Tem muitos TDAHs que tentam suicídio. Tem estudos de conexão com a questão do TDAH e a depressão, a tentativa de autodestruição? A gente tem alguns estudos que mostram que a incidência de tentativa de suicídio, de depressão e ansiedade, de transtornos de ansiedade em geral, são maiores em pessoas com TDAH. A gente tem esses estudos. Hoje você avalia que há, vamos dizer, uma endemia, né? Quando algo chega para ficar, de doenças da mente, ou elas sempre estiveram aí, mas não tínhamos os instrumentos para o diagnóstico correto? É a teoria da redinha, da redona, eu acredito, e a reforma psiquiátrica. Que é recente, foi nos anos 80, 90, 80, isso. 90. Aqui na região, inclusive, levou ao fechamento do Hospital Anchieta, em Santos. Né? Então, é bem recente, né? Isso É bem recente. Bem recente. Isso fez com que as pessoas não fossem mais segregadas, né? Nesses guetos. Então, elas passaram a ser mais vistas, né? Sim. Então, tem essa questão, é uma junção, reforma psiquiátrica, a rede diminuiu, estamos pegando vários peixes agora. Tem também mudança de alguns diagnósticos, tipo antes quem era Asperger, agora é TEA, por aí vai. Mudanças de critérios diagnósticos, né, encurtou essa rede. E a ciência está estudando outros fatores, como por exemplo, idade dos pais. No caso do TDAH, tabagismo e álcool na gestação já é considerado um fator assim quase que determinante, né? Não chega a ser determinante, mas é uma muito, alta incidência. É muito bem estudado, bem colocado, que aumenta a probabilidade de ter TDAH. Então, todo o transtorno, ele é como se fosse assim, vamos fazer um bolo. Eu tenho fatores genéticos, que é a farinha, eu tenho fatores de personalidade herdado dos pais também. Eu vou colocando todos esses fatores. E aí eu preciso de um forno para assar esse bolo. Senão tudo que eu tenho é uma massa líquida. Esse forno é o ambiente. Então, é ambiente estressor. Na primeira infância, cresceu o meu bolo. Sabe? A ciência está estudando alguns fatores genéticos.
alguns fatores, condições intrauterinas e condições de idade dos pais, por exemplo. Existem algumas teorias que pode ter um aumento, mas não é nada concluído, não são pesquisas fechadas. A gente sabe que a idade dos pais pode interferir, tanto do pai quanto da mãe, mas não é algo que dá para fazer uma causalidade. Uma equação matemática lógica. Até o momento que a gente tem mesmo é a visibilidade desses transtornos na sociedade. As pessoas estão vivendo em sociedade, não estão mais trancadas. E o boom de diagnósticos por conta dessa peneira que diminuiu muito de tamanho. Isso mesmo, diminuiu. Então, o que a gente tem para falar, cientificamente embasado até agora, é isso. Entendi. E tem uma outra questão que você abordou também, que é a importância de você, que é uma cuidadora, né, e que atende outras pessoas, mas que também busca ser cuidada. Qual o grau de importância do cuidar de quem cuida? E principalmente de alguém que cuida da mente humana? Tem que ficar com a terapia em dia. Porque eu tenho as minhas questões para cuidar, eu tenho questões dos meus pacientes para cuidar. E essa questão de cuidar de quem cuida, olha, eu acho que essa deveria ser mais bem... As clínicas ABA, em geral, elas deveriam ter um plano melhor de cuidado com os terapeutas. Mais estruturado isso, né? Porque é muita sobrecarga trabalhar numa clínica ABA. Entra paciente, sai paciente, cada um deles tem uma demanda, demanda um suporte, demanda alguns comportamentos heterolesivos, autolesivos, que é de se agredir o outro, enfim. Demanda, acho que, do profissional fisicamente e mentalmente também. Emocionalmente, é exaustivo. Leva um esgotamento. Eu lembro que quando eu trabalhava aqui e trabalhava na PAGE, eu saía muito mais cansada, me sentia muito mais esgotada lá, que eu ficava 2 dias, do que aqui, que eu ficava 3. Então, eu senti uma diferença, assim, em mim, de cansaço físico, mental, de alerta, de estar sempre em alerta. E aqui, a parte física é uma demanda diferente. Você tem que ter mais atenção com a tua criança, mas com a família também. Essa criança te mostra pouco, a família vai te mostrar mais. E no comportamental é o contrário. A família às vezes te mostra pouco e a criança te mostra muita coisa, né? Sim. Durante uma terapia. Então é importante esse cuidado do terapeuta, né? Se tá legal. E eu acho que da psicologia ainda mais, talvez, do que das outras áreas, como físio, TO, fono, porque vocês acabam tendo ali uma demanda de criança, família e outros profissionais, né? Sim, é aquele clichê, como eu vou cuidar dos outros se eu não estou bem? Eu vou me esgotar para cuidar do outro e eu não estou bem? Tem que cuidar de mim primeiro. Então, acho que as clínicas deveriam ter esse cuidado, essa rede mais bem preparada para cuidar dos terapeutas e das famílias que chegam ali também. Porque também estão pedindo socorro, né? Sim. E faz muita diferença, né? Faz muita diferença ter um profissional que tá emocionalmente bem. Porque você, como você falou, né? Você lida com as suas questões, né? Independente de TDAH, todos nós temos as nossas questões. Então, você tem que lidar com os seus problemas e você está sendo um instrumento de absorção de questões alheias, né? E que demandam... Ninguém vai ter sucesso pleno na sua atividade, nos seus objetivos. Então, tem frustrações, tem uma série de coisas. Às vezes, você não ter conseguido atingir aquele objetivo, né? Não saiu como você planejou. Isso tudo tem que estar muito bem trabalhado o tempo todo para você também ficar estável, né? Emocionalmente. Acho que isso é um fator muito significativo, né? No dia a dia dos profissionais. Hoje, eu acho que a gente vê muito essa questão que nem você colocou, existe uma ditadura, né? Podemos chamar assim, de que os profissionais, as pessoas, têm que estar nas redes sociais sempre felizes e legais e motivados.
E isso para a vida, mas a gente vê também, e eu acho que muito isso na parte profissional. Se você pega um Instagram de um profissional da saúde, ele tá sempre feliz, o paciente dele sempre evolui, a técnica... E às vezes a gente não tá assim. Você vai ter um dia que você tá cansado, você tá desmotivado, e isso acontece também, né? Você Sim, percebe? autocomparação. Tem muito disso. A autocomparação todo mundo faz, porque é um fator que o nosso processo evolutivo julgou como importante que acontecesse. Então, como nós somos seres sociais, a gente se evolui enquanto espécie no grupo, então tem que me comparar com aquele, com aquele, com aquele. Não, esse aqui eu quero ser parecido, esse aqui não. Esse aqui tem essa característica aqui que faz ele sobreviver melhor. Talvez, se eu desenvolver isso também, eu também vá sobreviver melhor. Por aí vai. Quando você aprende a fazer uma autocomparação racional das coisas, que é levando em consideração o ponto de partida dessa pessoa, as condições que ela teve, que ela tem, e se você conhecer um pouquinho mais da história dela, talvez você admire de forma mais saudável. O problema das redes sociais é que elas mostram um recorte. Você não sabe o que ela passou. Tem uma expressão na internet que é quem vê close não vê corre. Quem vê a pessoa lá bonita na rede social não vê o quanto que ela se esforçou para ter aquela vida, para estar ali. E também tem essa questão de não dá para editar a vida da mesma forma que você edita o perfil do Instagram, o vídeo. Então, teve aqueles melhores momentos ali naquela rede social, mas existiu muitos erros nos bastidores. Quantos takes são necessários para captar aqueles melhores e fazer os cortes? E aí a gente fica pensando, será que o bom na rede social seria eu colocar tudo, eu colocar quando eu tô bem e quando eu não estou, para mostrar que eu sou de verdade, que isso vai acontecer? Ou será que eu tenho que mostrar só o que é bom, porque eu tenho que motivar as pessoas com coisas boas? Não é? A gente fica pensando, o que seria melhor? Eu não sei o que seria melhor para cada um. O que é melhor para mim, que eu coloquei que é melhor para mim. É mostrar, sim, os melhores momentos, porque isso é bom, mas também não sangrar em tanques de tubarões. Eu vou mostrar aquilo que é uma vulnerabilidade, contanto que aquilo me ajude a me comunicar e me conectar com outras pessoas, e se é uma questão que não me afeta emocionalmente a ponto de me deprimir. A ponto de me despertar gatilhos e coisas que eu vou ter dificuldade de lidar depois. Para não atrair predadores, né? Como exatamente. Não dá para se abrir em vulnerabilidade. Porque a gente nunca sabe quais são as intenções reais das outras pessoas. Tem gente que tá super amargurado, infeliz, e ela não quer ver as outras pessoas bem, e ela vai tentar ali te prejudicar de alguma forma. Porque ela quer o seu mal? Às vezes não. Às vezes é uma autorregulação que ela tem. Às vezes ela quer se sentir melhor, então ela faz, não necessariamente porque ela te odeia, porque ela te inveja, porque ela quer seu mal, mas ela quer se autorregular. Ela e aí a forma que ela achou foi essa. Então, eu teria cuidado, eu tenho cuidado. Eu coloco algumas vulnerabilidades ali, eu falo que eu tenho TDAH, eu falo que eu sou esquecida, eu falo que eu tenho dificuldade até de lavar a louça, que todos os dias eu preciso de técnicas, ferramentas para fazer coisas que para as pessoas neurotípicas é muito fácil, mas para mim é difícil, porque essas são coisas que eu lido diariamente, são coisas que não têm o poder de me afetar. Se alguém chegar para mim e falar, você não consegue nem lavar uma louça, eu vou virar e vou falar, você não consegue nem cuidar da sua vida, né? Toma conta da sua vida. O que você tem a ver com a minha louça? Quer ir lá em casa lavar a minha louça? Eu vou deixar da janta e do almoço para você lavar. Não é uma coisa que te afeta. Não, de forma alguma. Então eu posso compartilhar. Mas se te afeta, não compartilha. Acho que talvez por meio das redes sociais a gente acaba vendo como está a saúde mental das pessoas, né? E a gente surgiu uma necessidade, né, entre aspas, de se abrir muito, né, do seu íntimo, coisas que antes eram de acesso mais restrito para você, para os mais próximos. Hoje tá para o mundo, né? E eu concordo com você. Acho que não é nem mostrar as vulnerabilidades. Eu acho que talvez falte mostrar que para você chegar, você tem um caminhar. E que esse caminhar tem altos e baixos. Jornada. E às vezes tem uma jornada. E às vezes as pessoas, como só se coloca a chegada, e uma chegada em alto estilo, né? Você conquistou, e parece que foi simples, e não foi. E às vezes
pensando até do ponto de vista do engajamento, talvez trouxesse até mais engajamento em rede social, você tivesse mais pessoas acompanhando, se você mostrasse realmente as dificuldades que você teve para chegar ali, porque às vezes você fica num grau de comparação, caramba, a pessoa já tá lá, eu ralo e não conseguiu, mas será que quanto que ela ralou também para estar ali, né? E o que você ainda tem que fazer para de repente chegar aí também, se não chegar, beleza, você vai ter um outro patamar. É que esse lance do tempo todo da comparação, né? Porque eu tenho que ter o mesmo êxito que o seu, que o dela, que o dele. Não, cada um vai ter o seu. O meu parâmetro de êxito e de sucesso é um, o seu é outro, o dela é outro, e assim vai. A gente também tem que se maneirar mais nisso, porque senão você fica o tempo todo numa paura de se cobrar, né? Isso destrói a gente, né? E olha, lembrei de uma questão agora do TDAH, que é essa questão da... Alguns estudos têm colocado que a serotonina também está em baixa. É um neurotransmissor que também está em baixa no TDAH. E a serotonina é esse neurotransmissor que comunica essa satisfação, essa clareza, essa calma, vamos dizer assim. E a falta disso, que acontece na depressão, que acontece em processos ansiosos, vai deixando sua mente caótica. Você deita, não consegue dormir. Tanto que, por conta também dessa falta de serotonina e outros comportamentos que o TDAH tem também, que já prejudicam a rotina do sono, e o atraso da melatonina que o TDAH também já tem naturalmente, a pessoa não dorme. A pessoa põe a cabeça ali no travesseiro e é igual aquela música, até parece que meus travesseiros pesam 1 tonelada. A pessoa não desliga a mente. E é um monte de coisa. Eu acredito que no TDAH é mais intenso, porque tem fatores neuroquímicos e neurobiológicos, mas todo mundo, eu acho que está passando um pouco por isso. Tanto que a quantidade de remédios, de benzodiazepínicos e remédios para dormir aumentou muito, porque as pessoas estão vivendo esse estresse. Acordam, já vai direto pro celular, comparar a vida. Isso é muito estressante. E uma rotina muito acelerada, né? Todo mundo tem vivido, a gente percebe assim, fala, nossa, já passou o mês, nossa, já passou o ano. E eu não percebi, eu não vi, né? E aí é porque a gente começa a se perceber que a gente tá muito acelerado, que você não para mais, às vezes, para assistir uma televisão, você não para ter uma refeição com a sua família. E aí esses momentos estão se perdendo também. E aí, quando eu não tenho esses momentos de socializar eu com a minha família, na minha rotina, aonde eu busco isso? Na do outro. Ou eu tento forjar a minha aqui, ou eu pego 1 minuto que eu consegui fazer e eu ponho aqui como se isso fosse uma rotina diária, ou eu tô sempre olhando do outro. O que o outro tá fazendo? O que tá acontecendo na vida do outro? Eu tô sem fazer nada, mas eu vou olhar o que o outro tá fazendo. Falta clareza, né? Só passar o dedinho na tela. Parece que falta serotonina pra todo mundo. É estranho isso. Porque falta a clareza, falta a satisfação. Tá todo mundo insatisfeito. Quase todo mundo tá insatisfeito com quase tudo. E insatisfação em uma quantidade moderada, ela é ótima, porque você vai atrás do que você precisa. Vai buscar mudança, vai gerar mudança, né? Mas essa insatisfação no nível tão grande já é um sinal de que precisa de terapia para lidar com isso. E qual que é a importância do falar para alguém que está vivendo um momento desse de caos? De ter quem escute. E uma escuta invariavelmente profissional para não ter julgamentos também pré-estabelecidos. A escuta, ela é fundamental, porque quando a escuta é qualificada, a fala é terapêutica. Se a escuta não for qualificada, a fala pode piorar a pessoa. Então, Setembro Amarelo, gente, não ofereça seu inbox, não ofereça suas mensagens, não se ofereça se você não é psicólogo, se você não teve um treinamento de escuta, não faça isso. Porque eu vou querer ajudar aquela pessoa, eu vou querer colocar soluções para ela. Ela vai chegar com um problema, eu vou querer vir com a solução na frente. Eu vou atropelar essa escuta. Escutar é uma coisa que todo mundo acha, não, eu sei, claro que sei. Não sabe. E eu não tô falando isso porque você não sabe. Não, é que a gente não sabe mesmo. Eu só fui aprender a ouvir quando eu me voluntariei no CVV. E lá teve um treinamento de escuta. Todo pautado na filosofia do humanismo, do Carl Rogers.
Então, que é a abordagem centrada na pessoa, uma das linhas da psicologia, que inclusive deu base para toda a criação de vínculo e toda a parte de acolhimento e escuta que já está na terapia cognitivo-comportamental hoje. Então, o criador, Aaron Beck, dessa abordagem, ele pegou isso do Rogers e colocou na abordagem dele. Genial, porque é você aprender a ouvir. Eu não tô ouvindo meu colega se eu coloquei a solução na frente. Eu não tô ouvindo meu colega se eu falei, eu também. É assim mesmo. Se eu faço esse tipo de comentário, a pessoa vai sentir que ela foi invalidada. Que a dor dela não teve validação. Ela vai se sentir incompreendida, frustrada, chateada, triste. Então, olha o que você pode gerar além do que ela já está trazendo. Sim, e pode desencadear, inclusive, se ela já tem um transtorno depressivo, piorar. Então, gente, é muito sério isso. Não ofereçam Setembro Amarelo, ajuda a pessoa a procurar um psicólogo, porque... Ou então liga no CVV. No CVV, que presta um serviço espetacular, né? Muito importante. Sim, foi uma escola para mim. Uma escola, de verdade. É bem legal a gente saber disso, de algo que funciona, né? Positivamente, há tantos anos, né? E que meio que anonimamente vai prestando um serviço de salvar vidas, né? Isso, 188, gente, 188. É legal, e a gente vai deixar na descrição do vídeo também o telefone, né? Para que você, havendo necessidade, entre em contato, busque esse apoio, né? E se puder, também contribua voluntariamente, busque se capacitar para isso. Acho que é um trabalho magnífico, acho que muita seriedade, de muita seriedade, importância, e que realmente salva vidas, né? Acho que é fundamental a gente colocar isso, né? Que muitas pessoas, em momentos extremos, acabam sendo resgatadas por um telefonema. Acho que isso é fundamental, né? E entender, até numa postagem sua você fala sobre essa questão de gatilhos, e aí acho que isso vai de encontro, né? Entender se você tem gatilhos, o que fazer quando eles aparecem, né? Porque o gatilho ele pode ser pro bom e pode ser pro ruim, não é? Pode acontecer das duas formas, não é isso? Sim. O gatilho é um termo do senso comum, um termo leigo, para o que a gente, dentro da ciência psicológica, chama de fator desencadeante. Então, é algo que desperta uma memória que já tem ali, ou uma crença que você já tem ali no seu cérebro. Então, ele ativa isso. E aí, junto com isso, podem vir sintomas. Sintomas de um transtorno ou não, ou só uma tristeza, emoções. Que toda emoção, ela não é boa ou ruim, elas são emoções, né? Mas tem as que são dadas como negativas e as que são dadas como positivas. Então, o gatilho, ele é isso. É uma luz, assim, ó, epa. É o trem vindo no sentido contrário. É um alerta. É um trem vindo aqui com a buzina. Não, é piuí, como é que é? Não, é piuí mesmo. Aí vem assim, opa. Tem alguma coisa aqui que eu preciso olhar. Então, o gatilho, ele é um sinalizador para você ter esse direcionamento. Então, com os meus pacientes, a gente faz muito diário. Quando você perceber esses gatilhos, você coloca o antecedente, o que aconteceu. Estava vendo um vídeo no YouTube e a menina falou isso. O que você sentiu no seu corpo? Mãos tremendo, minha cabeça estava pinicando, senti ansiedade, senti tremor. Aí, emoções você já... ansiedade, tristeza. E a pessoa pode sentir vários sentimentos ali ao mesmo tempo. Ela pode sentir, inclusive, emoções contrárias, mas que se complementam de alguma forma. Tipo, eu fiquei triste por causa disso, mas eu também fiquei feliz porque isso já passou e eu consegui superar de alguma forma naquela época. Aí eu lembrei, mas eu fiquei triste, sabe? Emoções. E aí depois o comportamento. O que você fez depois disso? Porque antes da terapia, essa pessoa ligava pro ex, bebia, fumava, e agora com a terapia não, eu vim escrever. Eu vim aqui relatar e escrever isso aqui, eu vou levar isso pra terapia. Ter uma estratégia para lidar com aquilo. Sim. É porque às vezes as pessoas têm, ou às vezes nem conseguem entender o que são esses gatilhos, né? E guardam essas emoções, né? Não trabalham essas emoções que não são boas. Sim. Para que isso não continue, né, na vida delas interferindo. E se ela não tem clareza disso,
as estratégias que essa pessoa vai adotar para lidar com essas crenças, com esses pensamentos, na grande maioria das vezes não vão ser funcionais. Vai ser fumando, vai ser bebendo, vai ser se colocando em relacionamentos problemáticos que podem confirmar essas crenças negativas que ela já vão tem. se fechar e se excluir. Vão se fechar. Sabe? Então, tem que ter uma Identificar estratégia. os gatilhos também é importante, né? Você sabe que teve um momento da minha vida que eu não podia assistir um filme. Eu tive um relacionamento muito difícil. E o término foi muito... Então, eu tive perseguição e tal. E uma época, eu não podia assistir nenhum filme que alguém estivesse perseguindo a pessoa, que trancasse a pessoa. Eu assistia naquele momento, meu coração já disparava. Quando eu ia dormir, não conseguia dormir e tinha pesadelos. Sim. Recorrente, assim, durante meses. E aí depois, em terapia, porque eu percebi, isso aqui me atinge, isso aqui é uma coisa que ainda me afeta num todo daquilo. E aí eu fui pra terapia pra trabalhar isso. Olha, quando eu vejo isso, eu percebi, eu falava, isso aqui era um gatilho, né? Eu só não sabia dar a palavra. Eu falava, isso aqui me afeta. O que eu faço com isso agora? Porque eu vou ficar o resto da vida sem poder ver um filme, mesmo eu sabendo que aquilo não era real, mas me trazia uma consequência. Então é importante também a gente saber identificar o que tá ruim para conseguir dar um outro caminho para aquilo, né? Essa é a função do gatilho. É a função das emoções também. É jogar um farol, é clarear, é direcionar o que você deve trabalhar em você. É importante. Eu passei por um processo terapêutico também e eu comecei a identificar algumas coisas, né? Não de palavras, mas, por exemplo, dependendo do que eu ouço ou assisto, uma música, um vídeo, isso me reporta a uma volta no tempo de momentos que eu julgo que eram melhores para mim e que hoje me causam... E que eu não vivo mais aquela mesma situação de alegria. Então, aí eu voltava para um momento que era positivo, mas que me trazia para uma realidade negativa. Então, eu comecei a conseguir identificar isso. Não que eu fuja deles, mas eu os evito, né? Sempre que possível. Mas quando eles acontecem, eu consigo hoje lidar de uma forma melhor também, né? Porque eu passei a identificar, que nem você falou, você começa a perceber as reações que teu corpo tem a partir daquilo. Então, você começa a trabalhá-las de forma mais clara, melhor. Perceber, né? o pensamento que você teve, qual foi a frase mental que se apareceu. Porque a crença, por exemplo, a crença de incapacidade, dificilmente ela vai se apresentar na forma mais pura. Sabe, a de incapacidade até aparece, mas outras elas não vão. Crenças de desamor, por exemplo, a pessoa não vai pensar, eu não sou digna de receber amor. Ela vai pensar outras frases. Ela vai pensar, por exemplo, por isso que é importante anotar as frases que passou na sua tela mental também. Ela vai pensar, não existe homem para mim no mundo. Não existe uma parceiro para mim no mundo. Porque eu sou muito complicada para estar no relacionamento. É o que ela quer dizer. Ela quer dizer que não é digna de receber amor. Então, esse pensamento ele não vai aparecer na sua forma pura, no que a gente chama de crença nuclear. Ele vai aparecer no que a gente chama de pensamentos automáticos. Que são essas frasezinhas que vai soltando na nossa tela mental e que vão fazendo com que a gente faça uma autodepreciação de nós mesmos, que a gente se joga para baixo. Então, prestar atenção nessa tela mental, nas frases. E boa parte dos casos, o tempo com a passagem do tempo, isso vai perdendo a magnitude, vai perdendo a intensidade, vai ficando mais fraco, a gente vai lidando. Mas tem casos em que isso persiste e que isso causa prejuízo para a pessoa, emocional, psicológico, às vezes na vida mesmo, e aí precisa de terapia. E, de alguma forma, se conecta com isso que você está falando, que você também fez uma postagem sobre as bandeiras vermelhas. Nesse caso, não é a autodefinição negativa. Você passa a enxergar o outro com aspectos mais negativos e você acaba não permitindo. De repente, você tem um relacionamento de amizade ou amoroso, o que quer que seja, você bloqueia porque você só identifica pontos negativos naquela outra pessoa, idealizando alguém perfeito que não existe, né? Então, Sim. Acho que é importante esse olhar também, né? Que às vezes a autodefinição e a definição do outro, né? Só de aspectos negativos, né? Isso não é bom para ninguém. A bandeira vermelha, ela entra meio que como o gatilho,
sabe? Você deve olhar, prestar atenção nisso e se questionar. Como que isso me afeta? Eu consigo lidar com isso sim ou não? No caso dos relacionamentos, é algo que sim pode ser um fator de exclusão para aquela pessoa, para você falar, não quero isso, com isso eu não lido, porque aquilo que você não lida, que você lida mal, que te incomoda no início de relacionamento, quando você passa a viver no mesmo teto que aquela pessoa, se torna insuportável. É aprofundar. Entendeu? Então, a gente... É assim, as mulheres, elas têm um funil in. Elas põem pra dentro do funil com mais facilidade. E o homem, ele tem a tendência de ter um funil out. Existem exceções, claro. Existem pessoas que estão no meio, tudo bem. Mas eu tô generalizando aqui pra gente... Pra ficar dinâmico. Então, o que é o funil in? É aquela coisa do... ele faz isso, faz aquilo que me incomoda. Eu não consigo lidar com esse jeito aqui. Eu achei ele bem machista, mas, poxa, ele é trabalhador, ele é honesto. E, às vezes, a mulher acaba colocando o famoso mínimo. Sabe? Ser trabalhador e honesto é o mínimo. Então, eu vou ficar com ele. Ela acaba sentindo bem menos do que aquilo que ela aceita o que ela acredita que merece, que ela vai conseguir. Ela aceita o que ela acredita que é capaz de conseguir. E aí o homem não. O homem, ele faz geralmente o caminho oposto. Ela é bonita, ela é inteligente, ela é engraçada, ela é legal, mas a testa dela é desse tamanho. A testa é um exemplo bobo, mas essa testa... não consigo, tchau. Um detalhe... Porque a mulher é muito pelo que escuta e o homem muito pelo que vê. É claro que eu estou generalizando. Sim. Mas... Na média das vezes. Na média das vezes ali, isso tá mudando. Mas na média é o que eu vejo com mais frequência. E aí, a red flag, ela entra onde? Ou você precisa usar essa bandeira vermelha como um sinalizador de, olha, eu não vou ficar com você, porque você tem essa característica, isso, eu sei. Se a gente viver debaixo do mesmo teto, a gente não vai durar 15 dias. Sem acabar com a minha saúde mental. Por conta disso. E os homens, geralmente, eles precisam dessa bandeira vermelha para fazer um caminho mais flexível. Poxa, será que ninguém é bom, nenhuma mulher é boa o suficiente para você? Será que, assim, ela tem mais de 30 anos, já não presta? Você tem quantos anos? Você também não tem mais de 30? Porque ela tem um filho. Não necessariamente isso vai ser um problema. Porque ela tem uma tatuagem. E daí? O corpo é dela. Sabe? Então, São detalhes que, às vezes, o homem, ele... Então, a red flag, ela serve para isso. Para as mulheres, ela tem uma função. Para os homens, ela tem... mas é mediar. Mediar mesmo. Será que talvez isso também... você falando agora, eu tô fazendo uma ligação... que a gente vê, né? Quantas mulheres sofrem diversos tipos de abuso físico, mental, enfim, né? E ela se mantém mais tempo nessa relação até ela conseguir se libertar disso, porque ela vai aceitando, será? Talvez. Sim. Né? Você tem 2 defeitos, mas tem 3 qualidades. então eu vou... Você é mais permissiva, talvez, não sei. Que o homem não é tanto, né? Sim. O homem, eu falei questão da tatuagem, né? Boa parte dos homens, não gosto, tchau. E tem cara que curte muito. Então, assim, eles pensam totalmente diferente da gente. Se a gente não gosta de uma tatuagem, a gente vê uma, poxa, mas a gente leva em consideração outras coisas e fala, não, deixa essa tatuagem. É só uma tatuagem. A gente é muito diferente, muito oposto nesse sentido. E aí é só isso, só aquilo, só aquilo só outro. isso, só aquilo. E o comportamento do homem que vai agredir a mulher, por exemplo, ele não começa com um soco. Ele começa com isso aqui, ele começa com um chacoalhão, aí depois ele pega no cabelo, depois lá, quando ele escalonou muito. Então, é aquilo. Sabe quando a criança tá crescendo, e aí você não percebe, porque é seu filho, mas quem vê de fora olha... olha o tamanho desse menino, olha como ele tá gigante. Você fala, cresceu, né? Mas você não tem muito entendimento. Você até, assim, compartilha ali, mas você fala, nossa, será que cresceu tanto assim? Nem reparei. Sim. Nem acho que foi. Aí, às vezes, as pessoas fazem comentário, mas tá quase do seu tamanho. Você olha assim no ombro, realmente, Faz né? um comparativo na hora, né? Então, relacionamento disfuncional, ele é assim. A pessoa que tá lá dentro, ela não tem tanta noção ela sente, mas tá escalonando e ela tá ali dentro. Isso é verdade. Não é eu igual. já te contei, né, que quando eu fui na delegacia da mulher, quando eu cheguei lá, tinha um painel, assim.
E aí eu lembro que acho que era um investigador, né, que me recebeu, aí ele colocou de frente para aquele paredão, assim, era um quadro, eu e a minha filha, e aí a gente começou. Ele faz. Tinha umas 20 coisas, eu acho, lá. E aí eu falei, caraca, isso tudo aconteceu e eu não vi onde eu tava. E Sim. aí você começa a identificar e você fala, caramba, deixei passar tudo isso. Sim. Deixa eu passar, mas a gente tem sinalizadores, né? Tem outra questão aí. A emoção e o sentido. A gente não deveria levar em consideração as emoções para nos guiar. Inclusive, isso é uma distorção cognitiva. A questão de crenças e distorções cognitivas dá mais 2 horas de podcast para falar disso. Mas, basicamente, são lentes sujas que a gente interpreta o mundo. Isso é uma distorção cognitiva. E na terapia cognitivo-comportamental, a gente começa a limpar essas lentes, começa a ajustar isso. Então, tem uma distorção que é muito comum, essa coisa do... Nossa, deu branco agora. De que acontece na mulher? Eu ia falar alguma coisa, eu perdi o que eu ia falar agora. Tranquilo, daqui a pouco você recupera, não tem problema. Vamos para um outro ponto que aí de repente volta. Você também numa das postagens, você aborda a questão das crenças limitantes, né? E a sua visão, né, naquela postagem, ao menos que a gente acompanhou, ela confronta com algo que eu coloco como um mantra dos coaches, né? Que o teu sucesso ou o teu fracasso depende do quão positivo ou não você vai pensar. Se você atingiu o sucesso é porque você pensou positivo e você foi. Se você não atingiu o sucesso é porque você não pensou o suficientemente positivo. Como é que você vê essa questão que você coloca claramente, não há crenças limitantes, Não há. né? Porque o que vai definir o sucesso ou fracasso é a estratégia que você utilizou para lidar. E não a crença em si. A crença pode ser positiva ou negativa. Uma pessoa que tem crença de incapacidade de ir bem numa entrevista de emprego, bem como você tem no vídeo, ela pode ficar aflita e se preparar muito bem para essa entrevista e passar. Ou não passar, mas o resultado não vai ser tão catastrófico. Ou ela pode simplesmente falar, eu nem vou tentar, porque eu sei que eu não consigo e faltar. E evitar. Porque aquilo vai gerar uma ansiedade nela. Enfrentar aquela crença vai gerar ansiedade. Então, ela pode evitar. Então, a crença, a gente pode dizer que ela é limitante quando ela te impedir de fazer alguma coisa? Ela te limitou? Sim. Mas aí é também outra disfunção, sabe? Porque o limite, ele é o guardião da sua saúde mental. Então, mesmo que você tenha crenças limitantes, elas vieram no momento que aquilo era funcional para você. Entendi. Então, não sei, tinha uma coisa que eu fazia muito mal, tipo, eu jogava bola muito mal, e aí em todo momento eu quebrava um osso, eu saía toda quebrada, eu acredito que eu não consigo fazer isso. O problema é quando isso se generaliza. Pra tudo. Pra tudo. E às vezes a crença nem é sua, né? Às vezes a crença é da família, do pai, da mãe. Que você ouviu muito, e aí você acaba absorvendo, pegando aquilo pra você, mas nem é seu de verdade, né? eu lembrei o que eu ia falar. Tá vendo? Das emoções, Olha. das distorções cognitivas e as emoções. Então, a questão das mulheres é que a gente aprende muito essa romantização do as emoções são o nosso guia. As emoções são o nosso guia. Isso é uma distorção cognitiva. Isso é uma das lentes sujas que as mulheres são ensinadas a enxergar o mundo. Não é romântico, não é bonito, não é legal. As emoções não são guias. As emoções são sinalizadoras. A gente tem que pegar essa emoção, colocar ela na balança junto com a nossa razão. Dificilmente a razão e a emoção vão concordar. Isso é raro. E a gente chega numa conclusão. Sabe? Isso é autoconsciência. A gente perceber o nosso próprio comportamento. No TDAH isso é afetado. Só que as mulheres e os homens são moldados de formas completamente diferentes. Esse discurso do quem tem limite é o município é um discurso completamente masculinista. É do mundo dos homens. Das mulheres, já aquela coisa, as emoções como guia, ela é profunda como o oceano, filha de Iemanjá. Tá bom, legal, você pode ser a filha de Iemanjá. Tá tudo bem, você pode ser uma pessoa mais intensa. Pessoas com TDAH, pessoas neurodivergentes, são mais intensas. Tem uma hiperativação da amígdala, tem um córtex pré-frontal que não freia direito, então é mais intenso mesmo. Só que não é assim.
Isso causa prejuízo. Então, a mulher, ela não é ensinada a falar, olha, amor não é tudo. Eu sei que você ama ele, mas isso está te prejudicando. Quem que fala isso? A mulher vai aprender isso a duras penas. Depois de um relacionamento, 2, 3... A nossa mente é confusa, né? Eu falo que eu sou tem um homem dentro de mim, às vezes, porque... mas acho que é a vivência e a educação, né? Eu acho que tive uma educação machista. Então, eu era um homem dentro do corpo de uma mulher, né? Confuso. Eu acho que isso me trouxe conflitos por isso. Por eu ter comportamentos machistas sem perceber que eu tinha. Mas todas as mulheres têm também, viu? Isso tá introjetado na sociedade. Hoje eu tenho entendimento disso, mas lá atrás não tinha entendimento nenhum. E aí a gente tá chegando nos momentos finais aqui do nosso bate-papo. E aí tem aquelas 3 perguntas que nós fazemos, né? E para quem ou para o que você dá o seu like? Para quem ou para o quê? Eu vou dar o meu like para divulgadores científicos que divulgam não só a psicologia, mas a ciência em geral nas redes sociais. Porque hoje em dia tem muita fake news, tem muita mentira, tem até uma que o TDAH não sente saudade. Ai, gente, eu detesto essa. Olha, sente sim, tá bom? Isso não tem nada a ver. Da onde tiraram isso? Não tem nada a ver. Alguém falou isso e foram repetindo. E estão achando que é sintoma. Gente, isso não está em nenhum artigo científico. Isso não é um critério diagnóstico. Isso é uma questão de personalidade da pessoa. Isso é uma questão dela própria. Não tem nada a ver com TDAH. Nada a ver. Então, divulgadores científicos que fazem um trabalho sério, que falam isso aqui é ciência, isso aqui é pseudociência. Isso aqui tem evidências científicas, isso aqui ainda não. Isso aqui é bem estabelecido dentro da ciência e da literatura científica. Isso aqui ainda não. Isso aqui é uma hipótese futura que a ciência ainda está estudando. Os estudos ainda estão em aberto, acontecendo. Então, colocar na mente das pessoas isso aqui, sabe? Fazer essa organização, porque a gente tem muita informação, mas muita informação equivocada. E o que eu vejo, às vezes, os psicólogos estão ali na internet e eles acabam caindo nesses conteúdos. E eu não tô querendo falar mal dos meus colegas de profissão, não é isso. Mas eu já vi psicólogo falando de síndrome do Peter Pan. Isso não existe, gente. Não tá em lugar nenhum no DSM. Não existe. Só tá na internet. Então, o filme do Peter Pan. Diagnósticos que nem existem. A galera inventa síndrome, inventa diagnóstico. Então, meu super like pra quem recebe, inclusive, um monte de ódio, porque as pessoas não gostam, em geral, ninguém gosta de ter suas crenças confrontadas. Então, esses divulgadores recebem muito ataque, geralmente, falando, como assim cortar glúten não sendo intolerante ou alérgico a glúten não vai resolver minha questão da hiperatividade? Ou do autismo do meu filho? Como assim? Porque eu cortei o glúten do moleque, ele tá ótimo. Sim, mas às vezes você cortou o glúten e começou a prestar atenção no comportamento dele e conseguiu fazer intervenções mais eficazes e nem percebeu. E aí achou que foi o glúten. E achou que foi aquilo. Entendeu? E pra quem você dá um dislike? Para as pessoas que fazem o oposto. Pessoa que sai gravando TikTok falando que TDAH não sente saudade. Que pode cortar o glúten desse moleque aí que ele vai ficar bom do autismo. Ai, meu Deus. Ai, gente, olha, não dá, desculpa. E quando você não estiver mais aqui, como você gostaria de ser lembrada? Eu gostaria de ser lembrada como a pessoa que cravou uma das batalhas mais difíceis que tem, a mais difícil que tem, que é com as suas próprias limitações, com os seus próprios déficits, com os seus próprios... Como posso dizer? Suas próprias questões, seus próprios desafios. Porque acredito que o caminho mais fácil é que o inferno são os outros, né? O inferno são os outros. O inferno nunca tá aqui. Só que quando você é neurodivergente, você nasce e cresce sentindo e sabendo de alguma forma que o inferno tá aqui. Que o caos tá aqui. Então, todos os dias você crava uma batalha com você. E é muito importante, inclusive, entender na terapia que não é contra você. Porque um TDAH sem diagnóstico, ele faz o que contra? É contra mim. Ele começa a se odiar. Eu já fui a pessoa que se odiava. Eu odiava a mim mesma. Toda vez que eu perdi um prazo, eu me odiava. Toda vez que eu esqueci algo importante, eu me odiava. Toda vez que eu sentia
culpa por esquecer o aniversário de uma amiga e ela ficou chateada ou me odiava. Então, hoje eu entendo que essa batalha é comigo, não é contra mim. A batalha é com as dificuldades que eu tenho. E eu quero ser lembrada assim por ser essa pessoa que conseguiu lidar com isso e crescer. E que mostrou para as outras pessoas que é possível viver uma vida boa, que vale a pena ser vivida, mesmo com essa batalha na sua mente, na sua cabeça todos os dias. Eu, inclusive, acordo com essa batalha. Muitas pessoas neurotípicas também acordam com as suas batalhas. Não significa que elas não têm. É que quando você é neurotípico, você não tem aquela sensação de que o inferno é você. Aí é sempre o outro. Então eu quero ser lembrado como essa pessoa que seguiu o caminho e mostrou o caminho e que cravou a batalha mais difícil de todas, que é com você, não contra você. Tá certo. Legal. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Por ter sido tão transparente, né? Trazido as suas dores à tona, né? Exposto elas de forma tão límpida, e parabéns pela sua vida, né? Tenho certeza que você ainda vai ter grande sucesso, seja ele do tamanho que você buscar ao longo da tua caminhada. Obrigado. Muito obrigada. Você se abriu também de forma muito incrível, com certeza. Eu acho que aqui a gente se descobre, né? Eu sempre falo isso. Aqui essa mesa, acho que esse lugar, ele traz um momento de liberdade. Aqui a gente não tem julgamento, não tem vergonha, não tem nada disso. Isso é legal, porque vai ajudar muitas pessoas que vão estar assistindo a gente, sabe? Quando a gente traz a nossa vivência, e em momentos mais aleatórios, eu acho que a gente se encontra sempre aqui. Isso mostra que as pessoas têm que se conectar. E que elas podem se conectar por motivos diferentes. E que a minha vivência, tenha sido ela ruim ou não em algum momento, ela me ensinou alguma coisa. E que eu posso compartilhar isso. Sim. E eu acho que é muito bacana a gente poder se sentir à vontade de falar, de compartilhar, de se identificar, né? Sim. Então eu agradeço você ter vindo, trazer sua vivência profissional, pessoal, que com certeza vai ajudar muitas pessoas, viu? Obrigada, eu agradeço vocês, a receptividade, o acolhimento, todo o tratamento que eu tive aqui, o cafezinho, a água, tudo. Tá muito legal. Vocês são muito bons, muito sinceros, muito honestos, muito competentes, muito receptivos. Obrigada. E isso é muito bom para uma pessoa ansiosa como eu, se sentir à vontade, conseguir falar com toda essa clareza. Muito obrigada. Legal. Obrigado, Dai, obrigado. A gente chega ao fim a mais esse episódio do Papo On Podcast. Acho que o que ficou hoje é a importância da gente buscar socorro. A gente não pode sofrer sozinho, a gente tem que buscar ajuda, porque essa ajuda vai fazer a diferença para nossa sobrevivência. Então fica aqui o alerta, a gente vai deixar novamente a descrição do CVV para que você que precisa buscar um apoio mais emergencial e, se for necessário, também buscar e sempre o apoio de um profissional da área terapêutica, da área da psicologia, da psiquiatria, para você se cuidar e acalmar esse inferno que está às vezes, esse caos que está às vezes dentro das nossas cabeças. Papo On, boas conversas acontecem aqui. Até o próximo episódio. Me segue no Instagram. Tchau.